Olá, olá, bem-vindos para mais um episódio. Isto soa tão mal assim, mas pronto. Bom, mais um episódio do Dice Chat. Olá a todos. Hoje é estilos de board games. O meu nome é Marcos Janeiro. Estou com o Pedro Martins, como sempre. E entramos de rasgão. Como é que foi o encontro de board games para ti? Ora, boa noite. Portanto, vamos começar com o encontro. Foi bom. Olha, eu experimentei finalmente o Horizon Zero Dawn. Estávamos para experimentar uma série de tempo. Depois temos Pois dado é. tanto Já nem me lembrava disso. Já nem me lembrava Não, é disso. que nós agora até temos alguns encontros em atraso. Mas Temos? este não fizemos dos outros, dos primeiros dois. Nunca falámos dos outros. Não. Que Não, vergonha. não. Vergonha. Organizamos aquilo, supostamente, e não falamos daquilo. Que vergonha. Ok. Mas pronto, neste jogámos o Horizon Zero Dawn, jogámos Skull Ei, o e Skull, adorei o Tidal Blade. Skull, E um meu. bocadinho Ei, o Tidal Blade. Skull é tão maravilhoso. Ei, o Skull, ei, que jogo. Olha, eu, curiosamente, o único que me conseguia lembrar de ter jogado essa noite é o Tidal Blade. Achei o jogo lindíssimo e achei o jogo muito bom, muito... Epá, é aquele worker placement muito engraçado de se jogar, porque é altamente competitivo e tu tens que estar constantemente a pensar onde colocar a peça. Epá, mas o Skull, eu já não me... Ai, o Skull é horas de maravilha, meu. Pá, aquilo para mim, quando há assim muita gente, eu normalmente levo sempre, porque dá. Quando há muita gente, sendo que aquilo só dá para 6. Mas dá para entreter 6 pessoas à vontade. E E quem malta que está a nunca ver, joga na nada. verdade. E Yeah. quem está a ver, na verdade. Bom, E malta malta, que para quem normalmente nos não está a joga. ouvir, Skull. Skull é um jogo super básico, super simples, em que, em vez de cartas, tem umas bases de copos, com umas flores ou caveiras. Toda a gente começa com 4 bases de copos na mão, 3 flores, uma caveira, e basicamente aquilo é um jogo de apostas em que nós metemos a base do copo virada para baixo e ou passamos ou apostamos quantas bases de copo é que conseguimos virar sem virar uma caveira. Então aquilo vai rodando por toda a gente mete uma base de copos, roda, toda a gente mete a segunda base de copos, até que alguém diz assim, bom, então eu acho que viro 6 bases de copos com flores. Pronto, e a seguir começa a arriscar e vira uma de um lado, vira outra do outro lado, sendo que tem que sempre virar as dele próprio. Portanto, já sabe que para apostar não pode ser bandido. E, epá, aquilo dá muitas horas, muita... Ai, que coisa tão maravilhosa, que jogo tão maravilhoso. Porquê? Há o risco de virarmos uma caveira porque achávamos que alguém tinha uma flor em vez de ter uma caveira e na realidade tem uma caveira. Epá, entras ali naquele Mexican standoff em que ficas a olhar para a cara da pessoa a ver se está a fazer poker face ou não. Ai, 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 estás ou não estás? O que é que tu meteste? Epá, entra... Ai, é tão bom. E depois o jogo é super simples e é muito bonito. Porque aquilo, pelo que eu percebi, aquilo era tipo baseado no Dia dos Mortos. Sim, há várias versões Ok, do jogo. Aquela que eu tenho é estilo Dia dos Mortos, sim. ok, ok. Epá, e tu tinhas dito aquilo 17€, não é? Nem tanto, sim, 17, Comprem, 18, 15, comprem. 18. Yeah. Encontrarem, dentro destes valores, comprem. Excelente, maravilhoso. Eu gosto imenso do jogo, principalmente por causa da simplicidade. Naquela O noite foi a melhor gajo coisinha que eu joguei. ensina durante 30 segundos, 30 segundinhos a ensinar, epá, e fica-se ali horas. E Aliás, eu arriscava é muito bom. dizer que de todos os encontros, sendo que fomos, este já era o terceiro. Sim. Portanto, nós estamos no quarto episódio com 3 encontros, é isso? Uhum. Yeah. Ok, e eu arriscava dizer que este foi de longe o melhor jogo que eu já joguei em todos os encontros. Ok. Na boa. Sendo que estou velhote e a minha memória já não é o que era. E eu já não me lembro o que é que joguei em O que todos. jogámos nos outros, eu já lá Não, achei que tenho que pensar um bocadinho. não, mas Neste, eu tenho mais sim. ou menos noção. Foi o Alhambra, no segundo. Acabamos com o Alhambra. Aí, olha. Não, esquece. Eu Aí, não. gosto, pá. É Não, não bom. consigo estar. Não consigo estar. O que é que O jogámos antes Alhambra do é Alhambra? aquele das pecinhas dos pecinhas quadradas, não é? Não, sim, sim, que tem as cartas do dinheiro. Isso.
Não, Com as não cartas com consigo as 4 gostar. cores e não sei Não quê. gostei no Leiria Con, não gostei Uhum. nesse encontro de Board Games e neste último tu chegaste mais atrasado, mas estavam a jogar o Alhambra e também não gostei. Não Ok. consigo estar. Não Ok. consigo, não me convence. Não é jogo para mim. Acredito e compreendo que haja muitas pessoas que acham piada aquilo, não é jogo para mim. Ok? Antes disso jogámos o Dragon Castle. Dragon Ele Castle, veio para tu o experimentares, porque tínhamos falado do. nisso, os das peças de Mahjong. Disse Mahjong. Jesus. Tchim. Maravilhoso, maravilhoso, espetacular o jogo, muito giro, muito E giro. jogámos qualquer outro lá para o meio que eu não me lembro. Então jogámos aquele Eurogame que eu comecei a ranhosar como o caraças e depois até no fim até te disse que era fixe, que era aquele que é Suburbia. tipo o subúrbio, exatamente. Sim, O o subúrbio. de construir a cidade. Yeah. O subúrbio, Esse é gostei, dos meus jogos preferidos. gostei, gostei. No primeiro jogámos Arkham Horror, Jogámos Arkham Horror Card Game. Acabámos com Cru. acabámos com Cru. Desta vez também Como jogámos Cru. acabámos este, sim. E o Cru, o tal. Curiosamente, nos nossos Game Days a gente acaba sempre com o Cru também, portanto. Yeah. E o Si qualquer coisa é melhor do que o outro, sem dúvida. O Deep Sea Adventure, sim. Deep Sea. Também acho. E o que é que jogámos mais no primeiro? Jogámos o. Não me lembro. Bem, também não vale a Éramos pena. para jogar XCOM e não o jogámos, mas jogámos uma cena grande qualquer que eu não me lembro também. Olha. Não vale a pena. É porque não foi marcante. Uau. Ok. Sorry. Bom, então. E neste fim de semana que tu não foste, não pudeste, joguei o Tidal Blades completo, até ao fim. Certo. Porque nós no encontro só jogámos a primeira ronda, que era para mostrar como é que Tal funcionava. como o Horizon Zero Dawn também só Sim. jogámos um primeiro mapa. Olha, Até porque a e é mesa verdade. não dava para mais. E falando de Horizon Zero Dawn, nós estamos fartos de cortar na casaca, mas eu até gostei. Uhum. Eu gostei, percebo a crítica do pessoal, e foi isso que eu falei com o Alex também. E o que ele me disse é: se só tiveres o jogo base, não é injogável. Só que os bichos não têm variedade nenhuma. Ok, certo. Ou seja, certo. nós jogamos, como nós jogamos, os bichos atacam sempre da mesma maneira. As expansões põem outros ataques e não sei o quê, pelo que eu percebi, pelo que eu me explico. Ok. Certo. Mas certo. pronto, achei fixe, muito punishing para quem não pesca nada do jogo, por causa dos focos dos monstros. Sim, Tu não sabes, certo. não sabes em que é que eles focam e não sei o que. Sim, não sabes gerir o foco, e foi o que aconteceu connosco, foi nós ganhámos a Honor e todos perdemos a Honor porque, porque de repente quando olhámos estava toda a gente agrada a toda a gente. E Certo, depois certo, tem o problema que para mim a maior parte dos Dungeon Crawlers tem, que é o movimento dos bichos. É demasiado complicado e não precisa. Que é sempre, então os bichos andam mas se tiver não sei o quê, fazem isto. Mas se tiver outro gajo, fazem isto. Mas se tiverem dois, já fazem não sei o quê. É um bocado cansativo. certo, mas é assim, é tentar. Eu acho que aí é o game designer a tentar dar profundidade ao movimento dos adversários, mas corre acho um sempre o risco, não é? bocado desnecessariamente complexo. Olha, Eu acho que perdemos-te. a tua câmara foi abaixo. Não, já está. A minha? Não. Perdemos e ficaste aí com umas feições muito bonitas. Agora já está fixe. Perfeito. Está fixe. Quer dizer... E neste fim de semana joguei também, só para te meter nojo, joguei o ECA 4 pessoas. Não, agora meteste nos profundo. E Agora é espetacular porque é por mim, vamos já embora. diferente de jogar a 2. Não tem nada a ver. Atenção que eu nunca joguei a 2, joguei a 3. Pronto, é diferente a 4. Quer dizer, eu não joguei a 3, eu joguei a 2 mais 1. Como é que é isso? Eu joguei o Eco a 2 mais 1. Como é que isso funciona? Eu estava a jogar contra ti e a Jaque. Ok, portanto ela estava a apanhar bonés, get it. Não. Vocês é que estavam os dois a fazer equipa. pandilha. Claro. Estavam a fazer pandilha para me lixar. Mas isso faz parte porque eu tenho que sobreviver no caminho para casa. Exato. certo. Não, tranquilo. Atenção, eu já disse noutro podcast qualquer que eu compreendo a tua posição. Não é que agora tens que compreender é a minha, né? Que estou num jogo competitivo, todos contra todos, estou a levar gangbang. Mas pronto, é o que é. E joguei um Lacerda também, no sábado. O Dragon Keepers, o pequenino, que ele desenhou com a filha. Muito fixe. Certo, sei. Experimentei em cooperativo, muito engraçado. Para jogar com os miúdos é
É bom. É? Ok, fixe. Yeah. Boa, 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 boa. Recomendo. Bom, tema de hoje. Uh, Estilos de board games. Vamos fazer isto em 2 episódios. Vai ser muito longo. Como nós já diagnosticamos, primeiro entramos com um episódio fabuloso, curtinho, 1 hora, e dizemos, o nosso objetivo é episódios de 45 minutos. E de repente, segundo episódio, 2 horas. Terceiro episódio, 2 horas e um quarto. E portanto, como quarto episódio, vamos já dizer que vamos partir o episódio ao meio e vamos dividir isto em 2 fases, em que nós vamos falar dos estilos de board games, ou os tipos que existem, e depois vamos partir em subtipos. Os subtipos falamos no próximo episódio. Yeah. E hoje vamos falar dos tipos, ou estilos de board games, ok? Vamos tentar fazer isto curtinho, salvo seja, manter o calendário que nós tínhamos definido logo no primeiro e segundo episódio, que é falar também uns Kickstarterzinhos, etc, etc. Mas isso fica para lá para lá do intervalo. Vamos arrancar aqui. Portanto, nós temos 12 estilos de board games identificáveis. Já agora, fala-me como é que tu chegaste a esta lista de 12. Foste tu que fizeste ou algum sítio que... Pronto, pá. O que eu fiz foi... falar de tipos é sempre difícil e é esquisito. Porque isto não é uma cena unânime. Ou seja, isto é a nossa lista. Ok. Vamos Ok. começar A logo por nossa... aí. Isso é a nossa A lista. tua nossa. A tua Exato. nossa. Ok, a tua nossa. Perdi aí uma Tranquilo, horinha a tranquilo. pesquisar as coisas e fiz uma lista. Que Ok. é altamente discutível. Discutam à vontade. Portanto, A gente é a responde no lista próximo episódio. de estilos do Dice Chat. É isso? Yeah. Ok. Nós depois temos que anunciar isto de alguma forma. Sim, podemos fazer sei lá, Tranquilo. Nós depois ia dizer um top arranjamos qualquer isto. coisa, Temos mas que não é um meter para top, aí... uma Meter cena para aí postável. uma forma... Olha, então vamos fazer assim. Vamos um challenge para quem nos ouve. Comentários na plataforma onde vocês ouvirem isto ou no Twitter, ok? Digam-nos um jogo que vocês gostem para cada estilo ou barra tipo de board game que nós referirmos. Portanto, nós vamos falar dos tipos e vocês, o que encaixar aí, o que enquadrar aí e que vocês gostarem, sugiram-nos no, nas nossos, ou na plataforma que ouvirem isto, ou então no Twitter. E nós, para o próximo episódio, falamos um bocadinho sobre as vossas sugestões. Sim. Até porque as sugestões de alguém podem ser excelentes compras para outros, não é? Portanto, por aí é sempre bom. Outro, o malta, nunca mais nos mandaram perguntas. Mas pronto, tranquilo. Vamos ficar à espera de mais perguntinhas. Venham Diz-me, elas. então, estavas a explicar. Pronto, e portanto, isto é a nossa lista. Eu vi 2 ou 3 vídeos, pensei em mais umas coisas e o que é que eu fiz aqui? Primeiro, pus tudo o que seja mecânicas para o lado, salvo raras exceções que vão aparecer nos subtipos, eu depois explico porquê. Porque eu acho que são mecânicas que só mesmo elas já são um tipo. Seja porque englobam um grupo muito grande, porque normalmente aparecem sozinhas, pronto, portanto eu pus isso para os subtipos. E depois usei aquela regra que é, se um tipo pode ter mecânicas não podem ter tipos. Portanto, se eu tenho um jogo que eu acho que é deste tipo, que pode ter muitas mecânicas associadas, então isto deve ser um tipo. Ok, vamos por aí. Ok. E pronto, depois vi uns videozitos que me ajudaram a lembrar de outros que eu nem me lembrava. Coisas um bocadinho mais fora da caixa. E foi isso. E olha, e vamos ver o que é que sai daqui. E deem bash à vontade, que estamos cá para isso. É isso? Então, olha, nós podemos fazer isto por ordem ou fora de ordem. Eu alinhava a fazermos isto da seguinte forma. Como eu sei que os primeiros, pelo menos do que eu estou a ver, os primeiros 6 vão dar pano para mangas, vamos fazer isto um bocado esquerdas-direitas. Okay. Eu vou seguir isto como achar que está ok e depois marco aqui no Word se está feito ou não. Vamos tentar fazer pelo menos uma sugestão para cada estilo que nós referimos. Sim, eu pus uns quantos exemplos também para ser um bocado mais visual e para a malta ligar um bocadinho ao que estamos a falar. Vou começar pelo primeiro estilo ou tipo e vou mais ou menos ler o que está aqui
ok? Ou o que tu definiste, e depois vamos falar. Primeiro para mim é fácil, se quiseres, porque é Primeiro o é meu preferido. Eurogames. Ok, Sim. Eurogames, que nós já estamos fartos de falar e já estamos fartos de marrar um com o outro, porque tu és um doente por Eurogames e para mim os Cada vez Eurogames... mais. Não percebi. Cada vez mais. Pronto. E eu, pá, verdade é, não estou convencido. Não estou convencido. Epá, há sim Eurogames que eu gosto, mas não é aquela coisa que, se me perguntares, é ali que me agarram a noite toda, não é? Não é? Uhum. Até agora ainda não houve um que me dissesse, epá, está feito. Não, Ok? tu és claramente estilo americano. Que é Aí o não nosso é número verdade. 2. Não é verdade. Não é verdade, mas metem-me uma miniatura e eu fico convencido. Portanto, Mas não é pelas ok, miniaturas, já vais ver porquê. Sim, vamos a ok. isso. Eurogames. Bora lá. O que é que nós arranjamos como definição de Eurogames? Ou, neste caso, a definição de Eurogames não somos nós que a fizemos, não é? Portanto, que tem as mecânicas em primeiro lugar, não é? Sim. Queres falar sobre essa parte? Eu posso. Portanto, os Bora lá. Eurogames. Não, então explica lá o que é que são Eurogames, é mais fácil. Atira lá Ok. tudo. E porquê é Chuta que lá são tudo que eu depois falo Eurogames? do segundo. E porquê é que são Eurogames? Portanto, a ideia aqui é, normalmente nos anos 90 o que acontecia é que estes jogos vinham todos da Alemanha. Alemanhas, Franças, Itálias, essa Europa. E portanto toda a gente chama isto de Eurogame. Ok. E o que são normalmente são jogos que à partida são feios, os mais antigos. A gente olha e não acha piada nenhuma aquilo. E são jogos económicos. Pronto. E portanto, não usam plástico, usam todos madeirinhas, que normalmente são os recursos ou coisas assim do género, em que não há dados praticamente. Portanto, tudo o que tem a ver com sorte é eliminado. Portanto, são jogos muito estratégicos, muito ok, eu faço isto, acontece aquilo, e tem muito pouca interação entre os jogadores. Portanto, não há aquela coisa de, olha, vou jogar esta carta e tu não podes fazer não sei o quê. Isso não existe. Normalmente, classicamente. Só que agora podemos dizer, mas eu conheço um jogo em que isso acontece. Já lá vamos. Já lá vamos. Mas Portanto, isso são isto não exceções. é. Mas para todas as Certo. regras há exceções, não é? Não, mas isto também quer dizer, a gente quando fala de um tipo de jogo as coisas não são rígidas. Isto é Certo, até porque o tu podes comum. fazer um Eurogame que ao mesmo tempo tem algumas pontas de Dungeon Crawler ou de outra Claro, porcaria qualquer. claro. Certo, certo, Portanto, isto é o normal agora. certo. Portanto, são jogos que privilegiam muitas mecânicas e o tema, pá, por exemplo, se a gente olhar para um Caverna, que é um jogo em que somos anões, estamos a montar a nossa cavernazinha e vamos comprando ovelhinhas e não sei o quê. Se eu mudar o tema daquilo e meter uma feira de frutas, é a mesma porcaria. Não é? Pronto, se a Certo. gente pensar no Só- Lords of Waterdeep, por exemplo, que é um jogo passado em setting D&D, se eu Sim, tu tirar podia aquele ser outra mapa, skin puser outro qualquer. mapa qualquer e os cubinhos, em vez de Certo, serem wizards, serem Zés Manéis, é a mesma coisa. certo, Pronto, vai certo, tudo dar certo, ao certo. mesmo. Certo. Dá E para perceber portanto, perfeitamente. resumindo e baralhando, muito pouca sorte associada, muito pouca interação entre os jogadores. Normalmente o que acontece, principalmente nos worker placements, é eu roubo espaços que os outros não podem usar. É tipo interações indiretas. Uhum. E mecânicas acima de tudo. São jogos para partir o miolo. Os mais pesadões, obviamente. Os mais pesadões. Ok. Não é os mais pesadões que me assustam. Vou-te ser honesto. O que mais, da descrição que tu me deste, o que mais me... ou o que menos me atrai neste estilo de board games Uhum. é a pouca interação entre os jogadores. Sim, percebo. E já tínhamos falado sobre isso. Uhum. Quando eu digo a pouca interação entre os jogadores, é como tu dizes, há interação entre os jogadores. O problema é que a interação entre os jogadores resume-se única e exclusivamente a eu queria fazer isso e tu tapaste-me. Sim, é uma cena de bloqueio. Yeah. Mas essa é a única. Vá, também é errado dizer a única, mas é das poucas interações, ou em grande maioria, ou a grande maioria dos jogos que têm este estilo, ou que se considera este estilo, é essa a interação que há. Aliás, eu enquanto estavas a falar, lembrei-me de um board game que joguei contigo em casa da Jaque, que eu não achei piada nenhuma ao jogo. E que de facto a interação entre os jogadores era
único e exclusivamente olha, eu ocupei o que tu querias, eu comprei o que tu querias e eu usei a casa que é tua. Ok. O Keyflower. Isso Sim, isso Keyflower mesmo. é Eu não me 100% lembrava do Eurogame. nome. Sim. Eu não me lembrava do nome. Mesmo assim, Portanto, eu acho que o Keyflower é um Eurogame agressivo. Porque tu podes roubar muita coisa. E podes... certo, Ou certo, certo. seja, Porque há muita interação para pouca interação. porque Assumindo primeiro que não há. estás a... Sim. Assumindo que a lógica é não ter interação, aquilo tem muita interação. Sim, porque estás a competir para comprar as peças. Certo, Podes usar as coisas dos outros. Já há certo, ali mais coisas. certo, certo, Pronto, certo, como certo. exemplos, cá tem o Eurogame, purinho. Purinho. Não, eu diria até, atenção às crianças que estão a ouvir isto, eu diria até que isso, que o que tu estás a dizer é que o Killflower é uma coboiada de Eurogame. É É extremamente agressivo, sim. Eu certo, acho o certo, Eurogame extremamente agressivo. certo. Uma orgia de Eurogame. Yeah, Tá bem, tá bem. Tá. yeah. Pronto, Vai, exemplos. Cá está. ok, O Carcassonne, para mim é um Eurogame. Sem tirar nem pôr. certo, Yeah. certo. O Se braço que eu usarmos, joguei há pouco tempo, gostei se muito. usarmos E é. os critérios que tu deste como definição, sim, Sim, mas sim, o que tu competes ali é para bloquear e para roubar coisas aos outros, sim, não é assim muito agressivo. sim. O braço, que eu joguei há pouco tempo, Five Tribes e Puerto Rico, que tem uma mecânica que eu gosto muito. O Puerto Rico, tu acho que nunca jogaste. Não, Aquilo tens uma mecânica de escolher ações e a ideia é tu escolhes uma ação e todos os outros fazem a mesma ação que tu. Mas tu por escolheres tens um bónusinho. ok. É Olha, fixe. Não eu parece digo-te, nada de especial, mas depois quando começas a jogar aquilo é giro. portanto, de todos os que tu escreveste aqui, o Castles of Burgundy eu tenho, estou à espera, porque eu fiz crowdfunding. Fizeste o Game Found? Isso? Boa. Uhum, fiz Ainda e bem que estou à eu quero jogar espera. isso. Não sei em que estado é que está. Já não me lembro de quando é que foi a última vez que eu fui lá ver como é que estava. Mas Uhum. sim. E de resto, nenhum. O que é que O eu pusei Carcassonne há bocado mais? referiste sim, mas de resto daquela lista que tens ali, nenhum. Jogaste o Five Tribes, o dos camelos? Não, nunca joguei. Ah não, foi Maria que jogou. Ok. Nunca Ok. joguei. Nunca joguei. Pronto. Aí o que é que Nunca eu joguei. pus? Pus o Agrícola, que eu nunca joguei, mas joguei o Caverna, que é parecido. Ok. Que é um jogo que tu pegas naquilo e é 1 quilo de madeira. Só em madeirinhas e em Ok. Em pedrinhas e em componentes, certo, certo, trigos certo, e certo. coisas. Yeah, é muito giro o jogo. Ok. E é O fixe, é o Caverna, tal estás tu a do. dizer. Sim, que és um anão e estás a construir a tua caverna e compras peças para a caverna. Sim. Esse até deve ser giro. Por É tema muito e giro. assim, deve ser giro. Ok. Ok. E é isso, Bom, de Eurogames é isso. Muito a favor. segundo tema. Segundo tema. Vamos saltar para uma cena completamente diferente. E vamos falar sobre Collectible Card Games. Ok, força, é teu. Ok? Pronto. Collectible Card Games. Se bem que aqui eu se calhar metia. Eu percebo a tua lógica de meteres Collectible Card Games. Mas eu não sei até que ponto metia Collectible apenas. Mas metia Collectible and Trading Card Games. Sim, eu aí pus Collectible, mas é os Mas eu dois. percebo, mas eu Sim. percebo qual é a lógica de tu meteres apenas Collectible Card Games. Mas eu aqui fazia isto. Porquê? Qual é a questão? E vou já entrar aqui num ponto. Que é, basicamente, Collectible Card Games serão jogos de cartas, não é? Em que envolve o colecionismo e tentar obter as cartas todas da edição, da coleção, etc, etc. Porquê é que aqui o Pedro optou por meter Collectible Card Games e não Trading Card Games? Eu que acho que encaixa os dois. Porque há de facto jogos como... Agora esqueci-me daquele da Marvel. Que o Ricardo está sempre a falar. Isso é um Living Card Game, que é o ponto 9. Pera, tu separa... Claro, porque são coisas diferentes. Opa, ok. São coisas diferentes. Ok. Eu já percebi por tudo. Ou seja, entende-se que vais colecionando Sim, ao longo da vida, é isso? Ok. Foi sim. essa a separação que tu fizeste? Não, não. A separação não vem daí. A separação é quando tu compras cartas nos Collectible, nos Trading Card Games, tu não sabes o que é que lá está, é random. É Não, se aleatório. trading card game, sim. Collectible nem Sim, sempre. é a mesma Os coisa. collectibles pode ser colecionável e tu sabes exatamente o que é que vais comprar.
Pronto, eu aí Ok, chamo os eu dois acho, a mesma ok, coisa. eu acho que tu Estamos a chamaste falar da Living Card mesma Games coisa, ao mas que a eu chamo chamar diferente. Collectibles. Yeah. Ok, tu Yeah. chamaste Living Card Games ao que eu chamo Collectibles e chamaste Collectible ao que eu chamo Trading Card Games. Ok. Exato, Então se calhar aqui vamos abafar estes dois temas e vamos já falar do 8 e do 9. claro. Portanto, há dois tipos ou dois estilos de jogos de cartas colecionáveis no mundo dos jogos de tabuleiro, que são o que o Pedro... Eu não sei, isso é uma cena que tu chamas de Living Card Games ou toda a gente chama Living Toda Card a Games? gente chama Living Card Games, sim. Toda a gente chama Living Sim. Card Games, ok. Não tinha noção. Eu, para mim era um collectible card game, lá está. Uhum. Era uma cena que é simplesmente colecionável, não há intuito de trading. Olha, lembro-me de um que na altura nós comprámos até vários decks. Nós comprámos até vários decks e aquilo não, lá está, eu considero um jogo que é O colecionável. Keyforge, né? Yeah. O Keyforge depois eu no Era fim falo Keyforge que se sobre ele. chamava? Era. E até acho que a gente podia fazer um episódio sobre o fenómeno do Keyforge, que vai ser bem interessante. Ok, E tranquilo. porque Então não vamos falar muito. Porque é que não funcionou? Então não vamos falar muito. Yeah. Pronto, e o Keyforge eu até considero um jogo que é claramente collectible, mas não é tradable de todo. Sim. Não é tradable, tu podes claramente comprar com o intuito de colecionar. Aliás, comprei para aí 3 ou 4 decks na altura, numa de bora lá colecionar assim, pá, não de ter a coleção toda, mas tentar ter 3 ou 4 deckzinhos para ter variedade a jogar, mas não considero que aquilo seja, aliás, trade, não tem hipótese nenhuma de trade. Pá, o living eu consigo perceber onde vão buscar o termo living, mas ok, bom. Voltando ao ponto. Então, card games. Temos estes dois pontos. O living card games e o trading card games. Trading card games pressupõe que é um jogo de cartas colecionáveis que tens a capacidade de ir trocando cartas com conhecidos ou whatever, de forma a conseguires completar a tua coleção. Por norma, são jogos altamente competitivos, porque vivem da competição para que as pessoas continuem a fazer o trading e principalmente se continue a fazer a compra dos boosters de sortes ou azares. Porquê? Vivem de uma necessidade que é o colecionador comprar packs para obter as cartas, mas sem ter a certeza do que é que vai comprar. E aí é a grande diferença do trading card game para o living card game, que é o pack, seja ele, independentemente, não vamos falar agora do booster de 6 cartas, 9 cartas, 11 cartas, ou o deck de 30, de 60, whatever, não vale a pena essa parte. Vale a pena é que, quando compramos um trading card game, nós não temos a certeza do que é que vamos obter, a menos que sejam já decks pré-feitos ou conjuntos pré-feitos de cartas, simplesmente para... São sets básicos, são questões básicas. Por exemplo, queremos comprar 2 decks para jogar na brincadeira entre amigos, mas nada muito competitivo. Ok, então comprem um deck pré-feito. Mas o deck pré-feito não vai ser altamente competitivo, nem vão poder pegar naquilo e ir para a rua jogar contra outras pessoas, porque aquilo é o mais básico dos básicos. Não tem cartas valiosas, não tem cartas... Aquilo é simplesmente funcional. Não é uma cena em que vocês compraram o deck por 25 euros, 30 euros e dizem: tenho aqui uma carta que vale 200. Nunca na vida. Esqueçam isso. A menos que estejam a comprar um deck de há 25 anos atrás e por acaso aquilo teve uma tiragem de foram só 60 decks e 50 caíram no esgoto e destruíram-se. E então, pronto. Mas esqueçam. E alguém encontrou um cheio de pó no armário e te vendeu. Yeah. Não, vou dar um exemplo agora de uma situação curiosa que aconteceu no Pokémon, especificamente com um destes chats em que tu compras e sabes ao que vais. Houve um preset, um deck desses pré-feitos em que traziam um printing error. Um printing error é um erro de impressão básico na carta. Enquanto para a maior parte das pessoas diz: ei, vem mal impresso, lixo.
há colecionadores que só querem cartas com erros. E então faz com que cartas com erros, primeiro, são muito mais difíceis de obter. E então, para quem coleciona só cartas com erros, tenha muito mais valor do que qualquer outras. E então aquilo era uma carta até consideravelmente rara, mas que aquele erro de impressão até tornava a carta mais bonita. Só que aquilo havia tipo 2.000 unidades, 3.000 unidades. Era uma coisa que foi muito controlada. E então aquilo valia uma fortuna. Mas este é um tipo de situações que podem acontecer em que de facto compras uma coisa que já sabes ao que vais e até vale alguma coisa, porque de resto não vale nada. Do outro lado, temos os Living Card Games, que é compras um pack de X cartas que sabes perfeitamente o que são, continuam a ser cartas colecionáveis, só que entende-se o quê? A lógica é comprares packs de X em X tempo, que vão saindo novas edições, etc. E a forma de tu teres a coleção toda é sempre que sai um pack, compras o pack. E a partir daí consegues expandir o teu gameplay com o pack novo que saiu. Isto é basicamente o Living Card Game. E o pack é sempre igual. Não percebi. E as cartas são sempre iguais. São sempre E as cartas, e o pack é sempre igual. No Living Card Game, o pack é igual para toda a gente. O pack do Iron Man é o pack do Iron Man, o pack do Capitão América é o pack do Capitão América. Estou a dar o exemplo porque existe o Marvel Smash Champions, acho. Marvel Champions, é isso? Sim. Eu tenho Não é o Marvel 90% Smash? que sim. Não, é o Marvel Champions. Isso é o Smash Up Marvel. Smash é outra Up coisa. Marvel, ok. Pronto, até o Marvel Não, Champions. Marvel Champions. Mas tens o Arkham Horror Card Game. Tens aquele outro que ainda... O Skyter. Skyter... Não. O das cartas não é Living. Não, eu sei. A lógica do Living não é o das cartas, mas o outro das figuras. Também O não é outro das Living. figuras não é Living? Não. Se tudo correr bem, sexta-feira vês. Olha, juro-te que eu tinha ideia daquilo ser Living. Não, aquilo nem é um card game. Não, certo, ok, certo. Eu estava a dar o exemplo do Skyter, é que tu compravas e sabias o que tinhas. Não, aquilo, ou seja, mas... Ou seja, é um Estou jogo a perceber o que competitivo. estás a dizer, mas isso é a definição de uma expansão. Agora, aquilo que tu compras nas expansões são bonecos que vêm com um deckzito. Pronto, que tu depois podes combinar com os teus bonecos e não sei o quê. Isso é como se fosse uma expansão qualquer de tipo Ice Throne. Ok, eu achava que era diferente. Então esquece. Não. Eu achava que era diferente. Os Living Card Games é mesmo só cartas. Ok, eu achava que era completamente diferente. Eu achei que compravas o tipo... Lá está. Por exemplo, o Marvel Champions. Compravas o deck e vinha a miniatura desse deck. Por exemplo, Iron Man. Vinha a miniatura do deck do Iron Man e tu tinhas o deck do Iron Man para jogar com o Iron Man. Não é bem isso. Ok, pronto. Então olha, percebi de forma totalmente errada o que era o Skyter. Fantástico. Não é isso. Porque a ideia do Skyter é tu tens vários personagens, fazes uma parte e com essas personagens juntas os decks dos personagens mais umas X cartas. E aquilo faz o teu deck de jogo. Pronto. Certo, mas o deck das personagens é igual sempre para toda a gente. Mas tu podes customizar. Não é bem igual. É esquisito. Mas eu acho que no Marvel Champions também podes customizar o deck. Certo, mas aqui a ideia é, imagina, num Arkham Horror. Falamos noutra altura. Ok, não, Arkham imagina, Horror. Um Arkham Horror. O que tu compras, o booster que tu compras, não são as expansões. O boosterzinho é um episódio que tu jogas. São X cenários. Certo. São sempre iguais. É uma pequena expansão, lá está, exato. Uma pequena expansão ao jogo. Está bem, mas aí, repara, porque o Arkham Horror é um jogo cooperativo. Sim. Mas o Marvel Champions é um jogo competitivo ou é cooperativo? Não sei, nunca joguei. E sabes que depois que contei o Marvel eu nem olhei para ele. Não, é que a cena é que o Marvel Champions, eu pelo menos do que eu ouvi falar ao Ricardo, é que tu consegues modificar o teu deck a teu gosto. Sim, e o Arkham Horror também faz o mesmo. Só que, ok, bem, então caga nisso que temos que ir ver melhor, fica para outro episódio para falarmos especificamente do jogo e não do estilo. Diz-me, não percebi. Porque o Skyter tem miniaturas e coisas, já é outra cena. Então
Para quem nos está a ouvir, fica o Marvel Champions para esclarecer, o Arkham Horror para esclarecer e o Skyter para esclarecer noutro episódio, porque hoje estamos a falar só de estilos. E portanto, Living Card Games, neste caso, a lógica é como o Pedro diz: compra-se um pack e o pack é quase como se fosse uma expansão ao jogo que já tínhamos. Eu acho que o título de lhe darem Living Card Game é porque aquilo parte do pressuposto que há de sair de expansões até o mundo acabar. É isso? É essa a ideia. A ideia. Isto foi, acho que até foi um termo que a Fantasy Flight meteu nisto, que é a editora que faz este tipo de jogos. Que é, vão saindo expansões de mês a mês ou 2 meses em 2 meses até eles quiserem. É sempre a Pois andar. certo. Não, Vai lançando acontece o mesmo, episódios. mas atenção, agora para esclarecer, acontece o mesmo nos trading card games. Nos Ah, trading é. card games, as coleções saem mês e meio em mês e meio, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, também saem constantemente coleções. A diferença é, enquanto num living card game, se calhar compras e pagas 30€, tens acesso a... Atenção, estou a mandar números completamente à toa. 30€, 60 cartas, está feito, mês e meio que vem, 30€, 60 cartas, mês e meio que vem, 30€, 60 cartas. E está feito e vocês têm a coleção toda. Isto no Living Card Games. No Trading Card Games, se calhar tem mês e meio, arrebentar 600 ou 700€ e mesmo assim não tem as cartas todas dessa coleção. 600 ou 700€, que esse é o outro grande ponto do Trading Card Game, que é muito caro colecionar. Sim. E competir. Não só colecionar, mas também competir. Os Living Card Games facilmente, primeiro não são competitivos ao mesmo nível, não se compara. Se é que algum é competitivo, por acaso não tenho Olha, ideia se é eu não competitivo ou não. conheço nenhum. Porque eu estava convencido que o Skyter era um jogo Living Card Game competitivo. Estava altamente convencido. Portanto, ando há pelo menos um ano, no mínimo, a receber newsletters de X em X tempo, completamente enganado a achar que aquilo era uma coisa que não era. Mas pronto, tranquilo. Portanto, isto é o ponto que eu estava a dizer dos Living Card Games. Nos Trading Card Games tens o outro ponto, que é, primeiro, caríssimo para colecionar, caríssimo para competir. Porquê? Primeiro é caro para colecionar porque existe a probabilidade da carta sair ou não. E então entras aí em coisas como probabilidade de sair uma carta em 900 packs comprados. Ou uma carta em 600 packs comprados. Cada pack, atenção que aqui neste momento este tipo de packs que eu estou a falar são boosters. Faço se calhar 6€ por booster. Portanto 6 vezes 900 para ter uma probabilidade certa de sair, mas mesmo assim é uma probabilidade, portanto até podemos comprar 900 boosters e não sair, como também podemos comprar 300 boosters e sair 2 vezes. O problema é que o outro sacana que vai comprar 1800 já não recebe, porque ficámos cadê-lo, ok? Pronto, isso também há que ter em conta. Só que qual é a questão no meio disto tudo? É que como tens a parte do trading e do poderes fazer trading, esta questão não se põe, que é gastarmos 1800€, 2000€, 3000€ para tentar obter as cartas todas, porque podemos tranquilamente fazer coisas que é, ok, por acaso saiu-me 2 desta carta e eu só quero uma, bora lá falar com aquele gajo que por acaso também tem 2 da outra carta e trocar. Ou que existe um mercado só para isto, eu não sei por acaso o nome do site americano, mas o europeu é o Card Market, que é um site simplesmente estilo eBay, Amazon, como whatever. É uma loja, não é uma loja online, é Marketplace, não é? um Mais ou marketplace, menos. exatamente, tal e qual. É exatamente esse o nome. É um marketplace em que qualquer pessoa que tenha uma carta de um destes jogos, Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Naruto, agora a Disney, há aí há umas cenas muito animescas que, atenção, não estou a dizer isto como crítica, mas que é muito para o anime, mas por acaso eu não sei os nomes, mas que
até têm alguma competição cá em Portugal. E há pessoas que colecionam isso, mas que basicamente o que eu estou a querer dizer com isto é: basta que tenham essas cartas, entram no site, se quiserem vendê-las, metem lá, põem a vender e está feito. Dão-lhe um preço, vendem. Epá, e o que acontece é que isto dá a possibilidade para quem quer colecionar isto de ok, não compra um pack de 30 euros para ter 60 cartas, sabe ao que vai e está feito, colecionou, mas se calhar compra um conjunto de packs para ver a sorte ao azar e a partir daí o que falta a preenche com o valor que quiser gastar. Para o competitivo é um bocadinho diferente, porque aí já são 7 cães a um osso pelas mesmas cartas, porque normalmente existe o que se fala muito hoje em dia em tudo o que é scenes competitivas deste tipo de coisas, que é a meta, e então se a carta é boa toda a gente quer usá-la, e se a carta é boa toda a gente quer usá-la, o valor da carta sobe muito, porque há muita gente que a quer comprar, porque nem toda a gente vai ter a sorte de sair, especialmente porque os decks, quando são montados, permitem 2 e 3 cópias e 4 cópias da mesma carta, e então, obviamente, mesmo que tenhamos a sorte que nos saia uma ou duas, vamos querer preencher o nosso deck com 4, e essas então são, lembro-me, houve aí uma coleção que eu lembro-me de estar num evento de Pokémon Trading Card Game e estarem a falar de comprar-me uma carta por 90 euros porque ela simplesmente era competitiva. E hoje em dia eu fui ver o preço da carta e está a 5. É porque depois esses jogos também Porque, funcionam por rotações. sim, eles vão Passado rodando, uns meses. vão rodando coleções. Ou seja, a periodicidade competitiva só permite X coleções desde aquele momento para trás. Qual é a parte boa disto para tentar para tentar alimentar a competição e também as vendas, as próprias produtoras e as próprias designers destes tipos de card games, dos trading card games, são eles próprios que organizam grande parte das competições, ou pelo menos as competições principais, o que faz com que depois as pessoas sejam competitivas e queiram ser competitivas. Eu no Magic não sei muito bem, mas acho que funciona por sistema de pontos, para depois te apurares para os mundiais, não tenho a certeza. Estou muito fora desse mundo, já não sei também. Sei que o Pokémon funciona assim, tens que ir fazendo competições pelo teu país ou países ou outros países, mas tens que ir a competições consideradas oficiais para acumular pontos e se naquela época competitiva conseguires juntar X pontos, apuras-te automaticamente para o Mundial desse ano. Pronto, mas depois aí tem uns outros pontos que já não vale a pena. Basicamente é isto. Trading Card Games e Living Card Games. Peço desculpa, alonguei-me demais. É isso. Exemplos, Trading Card Games. Outra vez! Magic e Pokémon, pois, está bem. Não, eu dei uma lista toda. Pois Disse foi, One Piece, Naruto, Disseste tanta coisa que eu me perdi, desculpa. Disney. Pois foi, eu achei que tu apagaste Como é que se chama esse com... da Disney? Eu vi notícias sobre isso há uns tempos, mas não sabia Opa, que já tinha ido para a a frente. cena é, ele tem um nome específico, mas há pouco tempo houve uma outra cena, houve um outro, imagina, o Pokémon que lançou uma edição só da Disney. Ok. Portanto, eu não sei, mas já agora vou ver porque é uma das cenas que eu também gostava Enquanto procuras, pá, eu de acho que por acaso o mundo dos colecionar. trading card games eu estou muito Chama-se fora disso. Lorcana. Disney Ok, Lorcana. ok. E o Disney Lorcana já agora ainda não saiu. Para quem quer saber, vou deixar aqui Lorcana Release Date, já agora, não é? Lorcana Release Date. 18 de agosto de 23. Portanto, sai Ok, está quase. em meio de agosto. Férias, plenas férias. Qual é a questão no meio disto? É que está uma loucura desde que a Disney anunciou que isto existia. Ok. Está uma loucura. Há lojas que neste momento têm tipo filas de espera de as primeiras 20 mil vendas já estão reservadas.
Uau, E é ok. tipo, ainda não sabemos o que vai chegar, mas 20 mil euros em produto saem já para os primeiros que aparecerem. Estás a ver? É tipo, Acho que já estou a perceber porquê. hã? Como Acho que assim? já estou a perceber porquê. Suspeito. Que este mundo dos trading card games, eu estou bem fora de jogar e não sei, mas de vez em quando vou vendo umas coisas e há malta que faz investimentos disto. Compra Sim, sim, caixas é e na caixas e expectativa que a caixas coisa. Mas e é isso foi isto. exatamente a mesma coisa, ó Pedro. Yeah. Saiu recentemente, eu acho que tu não segues, eu não sigo de todo. É o único dos grandes dos Shonen Jumps que eu não vi, é o One Uhum. Piece, ok? Yeah. O One Piece recentemente lançou o seu trading card game. A primeira, a primeira edição do primeira coleção de todas esgotou, parecia água. Uhum. E eu quando fui naquela do, olha, saiu One Piece, oh, olha, deixa-me comprar um booster para ver. Esquece, Zero. impossível. Ainda não tinha chegado às lojas, já estava esgotado. Não, é o que me parece que acontece aqui. Ok? Isto vai ser a minha aposta de pescada do dia, porque é sem bases nenhumas. Mas é que a malta vai abarbatar toda a primeira edição, porque se isto correr bem, daqui a não sei quanto tempo isto vai valer bué. É, sem dúvida Yeah. alguma, isso inevitavelmente. Isso inevitavelmente. Não Só que aqui interessa depois se é há bom ou um se não outro é. ponto, mas só que aqui também há um outro ponto que favorece muito. É que as cartas são lindíssimas. Sim. Eu não sou maluco por Disney. Não sou. Mas eu quando vi as cartas que eles deram na con da Disney, Ok. porque eles anunciaram isto, como é que eles anunciaram isto? Houve a convenção da Disney, não faço ideia aonde, nem quando, foi há uns meses, e o que é que eles fizeram? A toda a gente que veio, estão aqui 3 cartas, ou 4, uma cena assim, Uhum. do nosso novo trading card game da Disney, Lorcana. Ninguém sabia de nada. Ou Ok. seja, ninguém fazia ideia, ninguém sabia de nada, simplesmente tu disseste assim, sou um grande fã da Disney, vou à convenção da Disney. E de repente os gajos dizem, então olha, vieste cá, pronto, então estão aqui, olha, isto é um exemplo das cartas que nós vamos ter no nosso trading card, no nosso jogo de cartas colecionável e de trocas. Pá, tu vês as imagens das cartas e as cartas são lindíssimas. Okay? Mesmo para quem não é aquela coisa de ei, pá, não sou maluco por TCGs, não sou maluco por Disney, tu quando vês dizes, epá, são bonitas, estás a ver? E, pá, e depois é assim, Pois. para quem tem uma história Disney como a nossa geração tem, hum, agora já há muito mais competição, mas para a nossa geração, inevitavelmente, Disney era o creme de la creme, não é? Sim. Era a nata da nata. Sim, eu tinha os filmes Portanto, todos. pronto, lá está, lá está. E então, pá, Portanto, yeah. obviamente aquilo, primeiro tens todo esse feeling, toda essa coisa associada, depois as cartas são efetivamente bonitas, as cartas são efetivamente bonitas, e pá, depois é toda essa especulação, não é? Também não vamos invalidar, obviamente que há especulação, aliás, essas cartas que foram oferecidas, já houve cartas a saírem a 10 mil euros, a 10 mil dólares e coisas assim, Pois, porque, percebe-se. enfim, estás a ver? Porque essas inclusive são especiais, vêm com um carimbo a dizer que foi da convenção. Pois. Não, É um meu. collector's item. Pá, tranquilo, percebo. Todos eles fazem isso. Pá, Pokémon faz muito nos eventos deles, nos Worlds e nos regionais e coisas assim, dar tanto a quem ganha cartas dessas, como aos judges, ou seja, aos árbitros dos jogos, terem cartas só específicas dos judges, com um símbolozinho específico, não sei o quê. Bom, há quem colecione essa parte, eu já não vou a esse nível. Mas há quem vá a esse nível, há quem vá tipo, há quem acampe. No outro dia estive a falar com um gajo muito engraçado, porque ele estava-me a querer vender as cartas que me faltam das primeiras edições. E o gajo estava a dizer, o gajo é de Inglaterra e vai de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses aos Estados Unidos para ir aos regionais deles só Uhum. para ir comprar e vender, meu. Pois. O gajo diz, eu não compro boosters, eu não jogo na sorte e no azar. Mas vai a todos os eventos, grandes eventos que há nos Estados Unidos, acampa lá e a cena que ele faz é, em algumas situações, o gajo acampa à espera de ver quem é que ganha, assim que o gajo ganha o campeonato, toma, carta promocional de vencedor. E o gajo encosta-se a ele e diz, 10 mil euros fico já com ela. Pois. Estás a ver? Pá,
é o que é. Bem, É como em Magic, se tu queres comprar e vender, vais à América. Até é porque as igual. primeiras edições É quase só igual. saíram na América. Pô. Sim, é igual. Pá, Mas mas a eu lógica... desse mundo, o que eu acho mais fascinante é mesmo a cena dos erros de impressão. Adoro. Há malta que chega ao ponto, eles chamam nomes, tipo, se a carta só vem a preto e branco é uma ghost não sei quê, se tem um corte assim já é uma não sei quantos, e A depois há sério, não malta tinha noção que é esse nível. é, e depois Tinha há noção que é malta, esse nível. pá, há cenas, eu vejo com cada cena que até fica, trocas os olhos. Então há gajos que colecionam artist proofs, por exemplo. Tipo, o artista faz o Já desenho para a sei, carta que já propõe e sei, tem 30 cópias daquilo. Os gajos colecionam essas cartas já também. sei. Não Também sei como já é que vi eles no arranjam. Pokémon, também já vi isso. Não sei como Também é que os já vi gajos isso. arranjam aquilo. Pá, incrível. E depois tens um gajo que ele faz para alfa e para beta. O gajo percebe tanto da cena e como é que as cartas eram feitas e não sei o quê. Se tu lhe mostrares 2 boosters de uma caixa, o gajo pega-te na print sheet da edição, faz-te um mapeamento e diz: olha, pode sair isto tudo aqui nesta caixa. Yeah. Que doentes. É Não, incrível, incrível, esquece, doentes. incrível. Sou Doentes. fascinado por essa malta, velho. É mad respect. Eu onde eu levo esse nível de respeito dentro deste estilo de coisas do trading card game é na avaliação da qualidade da carta. Sim, sim. A avaliação da qualidade da carta. Que O agora, risquinho que só se vê na lupa já tira ali um ponto. mas Já vale atenção, não que sei quantos agora mil. eu vi recentemente que há uma nova empresa de grading, que isto chama-se grading, para quem nos está a ouvir, uma nova empresa de grading, que usa um sistema de laser para fazer o grading. Ou seja, é uma máquina que usa um laser para ler a carta, para ver o posicionamento, ou seja, para se a impressão está centrada ou não está centrada, para ver a quantidade de cor, aquilo tem tipo, não é os lumens, mas há tipo uma medida de cor, para uma cena Sim, das manhosa, pá. intensidades. Sim, sim, Para sim. quem percebe mesmo de cor, é pá, uma cena qualquer que aquilo mede para perceber se a cor é a cor, pá, sei lá, meu. Aquilo tipo, ou seja, enquanto tu nos PS6 e cenas assim, nas cenas mais antigas, era, lá está, como tu dizes, lupinha e um bacano com a sua análise suscetível em que hoje é penalti para o Porto, amanhã é para o Benfica, Yeah. ok? E não quero entrar em questões futebolísticas, mas por isso é que eu Até disse um para o Porto, um para o Benfica. estamos num período muito Mas delicado. pronto, é subjetivo. Enquanto aqui estamos a falar de uma máquina que não há subjetividade nenhuma e é milimétrico. Eu imagino que é a máquina definir um não 10 por 0,0001. Sim, sim. Sim, sim. Pá, Deve ser. é incrível Claro ao que ponto aquilo que deve se ter leva uma às margem. coisas. Deve ter uma margem de erro, mas... Epá. Não, e chegam ao ponto que é uma coisa que nem é visível. Tu olhas e é igual para ti. Portanto, Pois sim, qual mas é é o uma valor que isso máquina, não é tem? hipótese. É uma É, máquina, não é hipótese. Epá, mas dessas coisas, e a última cena, vi, por causa da cena do grading e não sei o que, a última coisa para a gente não se alongar mais, vi uma empresa que fazia grading de jogos vintage. Mas há, meu, mas há. Espera, mas foi um grande escândalo porque descobriram que esses gajos faziam grading dos jogos, mas estavam associados a uma empresa que leiloava e então aquilo fazia tipo inside trading, ou seja, os gajos gradavam, metiam no leilão por não sei quantos mil, compravam eles próprios para subir o valor e depois punham à venda outra vez. Uau! Juro-te. Que nice! Foi um escândalo do caraças, A depois malta apanharam é sempre aquilo. altamente criativa. Eu depois não sei como é que ficou, mas acho que a casa estava a arder. Ei, E houve gente que ficou a arder, mas à grande. Opa, Os uau. gajos falsificavam cenas e inside tradings e o caralho. Mas Uma isso, coisa incrível, isso- incrível. Agora faz-me lembrar um outro tema que não tem nada a ver com board Eles games, mas com criaram, basicamente o que os videojogos, gajos que é... fizeram foi criar um boom de colecionadores de jogos vintage falso. que não existia. Pois Criaram certo. ali uma bolha que não existia. Valorizaram ali uma bolha que não existia. É artificial. Não é? Pá, mas é o que é. Yeah. A verdade é essa. Yeah. E depois tens malta que já colecionava anos e anos e anos que diz: não, eu não fui a isso, eu já sabia o que era. Não há. Quando Pois. estas coisas aparecem assim do nada como cogumelos, a gente sabe o que é. Mas isso quem são os reais colecionadores? Agora Yeah. aqueles outros que aparecem aí dizem, não, eu quero aí aquilo. Não, aquilo é uma cena de coleção. Eu estive a ver e a última que saiu foi por 11 mil dólares. Portanto, vou Yeah. comprar, está a 15. Não, vou comprar. Ou está a 9. Ih, a 9, que é que anda pechincha, 2 mil a menos.
Mas pronto, bem, Pois, segue em frente. enfim, vamos a isso. Portanto, o 9 e o 10 está despachado. O 9 O e 9 e o o 10 está 8. despachado, portanto 9 e o despachamos 8, 9 e o 3. 8. Hã? E agora? O 8 e o 9, 8 e 9 está despachado. Já despachámos 3. A parte fantástica é que era suposto fazermos isto em 1 hora. A Lá gente está. põe-se a falar de trading cards. Não há intervalo. Não há intervalo. Está feito. Próximo. Escolhe tu, queres escolher? Ou queres que eu escolha? Então vamos fazer assim. Vamos já dar tackle a mais 2 rápidos. Porque senão nós vamos estar aqui bem da tempo. Wargames. Ok. Pode ser ou não? Pode. Achas que é rápido? O Wargames é muito rápido, até porque não é do nosso tempo e a gente não pesca nada disso. O Wargames basicamente são aqueles jogos clássicos com mapas muito grandes de hexágonos que simulam batalhas, tipo batalhas da Segunda Guerra, que normalmente os units não são tanquezinhos e não sei o quê, são quadradinhos de cartão com uma estrelinha, o nome do tanquezinho e está lá. Okay, isto jogava-se, que ainda se joga, mas pronto, são basicamente jogos de simulação. Isto joga-se desde os anos 50, 60. Eu Mas até espera aí. tenho, diz. Tu estavas a dizer o que é que usas? Tu usas um carrinho pequenino, é isso? Não, em vez de bonecos, em vez de miniaturas e coisas, são cartõezinhos. São como se fossem tokens de cartão. Okay? E depois os mapas são super realistas, tudo em hexágonos, mas simulam, por exemplo, o desembarque na Normandia. Tens a praia toda, com as fortificações, os nazis todos aqui, os americanos a chegar nos barquinhos e não sei o quê. Tu vais mexendo os units, aquilo é super restrito, portanto este unit tem este movimento e faz este dano com este ataque. Quem é que define as regras? Diz? E quem é que define as regras? Isso vem tudo. Ok, espera. Tu compras a caixa e aquilo vem lá tudo, tipo a unidade de cartão, não sei o que, não sei o que mais. E ok. Sim. Não, aquilo é jogo, ou seja, aquilo não é um... Deixa-me explicar-te qual é o problema. É que começámos a falar de Wargames e eu automaticamente colei isto a Warhammer 4000. Isso 40 é o mil. número 7. Ok. Pronto. E eu, entretanto, reparei, enquanto tu começaste a falar, eu disse assim, espera, mas isto aqui não é bem a mesma cena. E dei aquele micar assim de relance para o lado e vi assim, espera que afinal ele separou Wargames e Miniature Wargames. E eu agora estava na cena porque, lá está, Miniature Wargames tem a parte do colecionismo das unidades. Ok, já percebi. Então tu compras... E tem outra coisa. Os Wargames são jogos de simulação. São jogos de simulação. Ou seja, as coisas são muito estritas. Este tanque tem este movimento, dá este dano, tem este range, tudo certinho. E, por exemplo, eu tenho cá em casa um jogo que o meu pai trouxe da África desse tipo, em que ele tem colado aquilo num cartão. Eu, por acaso, eu queria fazer mesmo um board game daquilo, mas antes dele falecer, mas não deu. Em que a ideia era as peças saíam no jornal. Então ele comprava o jornal, colecionava as peças e tem tudo ali colecionadinho. É giríssimo. E então aquilo, tu depois fazias, tinhas o mapa, punhas as tuas pecinhas e jogavas um contra o outro. E pronto. Ok. A diferença disso para os Miniature Wargames, que é o nosso ponto 7, é que além de terem miniaturas, tens dados associados normalmente. Ou seja, as coisas não são tão estritas. Tens também um movimento em que tu medes com a reguinha e não sei o quê, que é uma cena que me faz uma comissão. Jogos com réguas começam a coçar. Puxa da régua, para ver se está. Diz ele isto e depois joga Dungeons and Dragons, malta. Sou eu e mais uma que diz, quando o marido dela vai jogar X-Wing, diz pronto, lá vai ele com as reguinhas. Jogos de reguinhas não é para mim. Mas pronto, os Miniature Wargames, além das miniaturas e de serem colecionáveis e de um gajo pintarem, não sei o quê, o terreno é variável, tu montas o terreno que tu quiseres. Pronto, aqui não, como isto são coisas de simulação normalmente, os wargames normais, o mapa é o que é. É para tu fazeres uma réplica daquela batalha, jogares aquela batalha como se fosse o general. Normalmente, depois podes fazer mapas custom e não sei o quê, mas o clássico é esse. Certo, ok. Enquanto que nos wargames miniaturas, não. Um gajo monta o terreno como quer e faz ali uma batalha, não sei o quê. Depois tem dados para saber o dano. Pronto. Eu nunca joguei miniature wargames, nem wargames normais. Não é a minha praia, sei o mínimo dos mínimos. Mas os Miniature Wargames têm uma outra particularidade, porque há
muitas pessoas que não jogam, mas colecionam na mesma, que é o facto da montagem e pintura das miniaturas. Sim. E há muita gente que coleciona para jogar e paga para a malta pintar. Gente que não sabe pintar. Sim. Essa agora é que me tramaste. Então, a Sandra que me ensinou a pintar, Certo. que dá workshops na Hobbitsland, acho que é que se chama, ali para os lados de Sintra, ela pinta para malta que tem, Não, que faz o seu exército. Eu sabia que ela pintava miniaturas para malta que não sabia pintar, mas eu achei que era do género, tipo olha, tenho aqui o meu Rising Sun, sou um grande camafeu a pintar, ou nem me quero aventurar nisso, pago-te X e pinta-me o meu Rising Sun. Afinal, não. Afinal, é isso, mas também malta que quer jogar Warhammer, por exemplo, não pinta e quer as suas... Uau! Sim, não sabe pintar, ou não ok. tem paciência, ou não tem tempo, e diz: olha, tu pintas bué da bem, eu pago-te aqui X horas para tu Tranquilo. pintar isto. Tranquilíssimo, nunca Até tinha olhado... porque outra particularidade disto é que os teus exércitos são customizáveis. Eu não sei como é que funciona, mas a ideia que eu tenho é o teu army, ou seja, o teu exército, tem pontos. Quando tu vais para um jogo, tu levas X pontos de exército. Ok, é para tens aquilo um estar X equilibrado. pontos limite máximo. Yeah. Ok. Portanto, há muita gente que, tipo, há quando vários faz... videojogos assim, portanto, à partida deve ter a mesma lógica de Has de construção. reparar, tipo, malta que pinta no YouTube, não sei o quê, que mostra os seus exércitos do Warhammer, diz: olha, este exército é não sei quantos pontos. Ok, Ou não tenho fazia um de ideia. 2000 pontos de esqueletos, que é uma cena bué da grande, com bué de esqueletinhos e não sei o quê. Ok, Yeah. não fazia ideia. Yeah. E Mais depois uma tu cena. Estou sempre a customizas, aprender pões com bonecos e não Estou sei sempre a o quê. aprender com este podcast. É impressionante. E a coisa Não gira sabia, disto não sabia. é que tu, por Até exemplo, porque eu dou-te o meu lado da história. O contacto que tive, ainda era muito miúdo, estava quinto e sexto ano, tive do quinto ao nono. Do quinto ao nono eu tive um colega meu, que era o Tiago, que o pai dele era jornalista de videojogos. Até hoje ainda estou para descobrir quem era o pai dele. Ok? Não sei, porque eu, lá está. Mas já foi há tanto tempo. Hoje, com a história que eu tenho no mundo dos videojogos e na comunidade dos videojogos, etc., e as pessoas que eu conheço como jornalistas de videojogos, tenho curiosidade em descobrir quem era o pai do Tiago, ok? Mas na altura, obviamente que o pai do Tiago é o pai do Tiago, caguei. Tipo, está resolvido. Ok? Agora, o pai do Tiago era jornalista de videojogos. Eu não vou arriscar em dizer para que revista é que ele escrevia porque não sei. Mas eu lembro-me de ir várias vezes à casa do Tiago e o Tiago tinha miniaturas fabulosas que eu hoje sei identificar que são Warhammer, mas na altura eu simplesmente ficava a babar para os bonecos, ok? Ele dizia-me que ninguém podia tocar naquilo, porque aquilo estavam... Eu lembro-me que entrávamos na casa dele e tinha tipo no hall, tinha na sala, tinha no quarto dele, e era tipo estantes tipo de madeira do género, tipo quase a correr a parede toda, e aquilo tinha tipo várias miniaturazinhas tipo e tipo disposto, estás a ver? Epá, e aquilo era, as miniaturas eram de um pormenor brutal. E ele dizia que o pai pintava aquilo, era tipo o hobby do pai era pintar aquilo, mas para mim, ok, é só isto, estás a ver? É tal maneira para tu perceberes há quanto tempo foi, eu ia para a casa dele jogar Diablo 1. Ok. Sim. Okay? Portanto, chuta Sim. fácil. Chuta fácil. Sim. É mais fácil assim do que dizer-te há quantos anos foi. É mais fácil assim. Portanto, basicamente, isto foi o contacto que eu tive, que hoje em dia consigo olhar e dizer, aquilo era claramente Warhammer, mas eu só sabia isto agora, não sabia que os níveis de que as miniaturas representavam custo, ou poder, ou whatever, ou rating, vamos lá chamar o que aí, de repente, para fazeres a tua árbit tens que ter 2000 ou 3000 ou X de rating. Não fazia nada disso. Não fazia. Eu também não tenho a certeza, mas eu tenho ideia que é assim. Estava muito longe, estava muito assim. longe disso, meu. Se isso é verdade, malta, quem nos está a ouvir e percebe de Warhammer, ou X-Wing, ou Lord of the Lord of the Rings.
Miniature game, Ok! Lord of the Rings. Lord of the Quiz. Aliás, agora, curiosamente, Hum. a nossa fabulosa Cool Mini or Not Oh, uau. Ah, vamos fazer um episódio só sobre Cool Mini or A Not. nossa Que é para eu tirar fabulosa Cool esta Mini or azia Not. toda. A nossa fabulosa Cool Mini or Not. Na fase em que eu fazia todos os Kickstarters, todos os crowdfundings da Cool Mini or Not, o único que eu não fiz foi um miniature wargame deles, que era o Fire and Ice. Acho que era assim que se chamava, Fire and Ice. Que era Isso não era do um Game of miniature Thrones. wargame do Game of Thrones. Yeah, lembro de ver essa campanha. Ok? Lembro de ver essa campanha. Pronto. Curiosidade apenas. Ok? Curiosidade apenas. Curiosamente, pelo menos as imagens que eles publicaram na altura na campanha das miniaturas, as caras pareciam os personagens, pareciam os atores. Eles têm muita qualidade. Pronto, pareciam os atores. Agora, se é verdade, depois a seguir que no meio centímetro que as miniaturas tinham, a cara era mesmo, pá, já não sei. E não fui lá, até porque o gameplay daquilo era linearmente wargame. Tu andavas com, ou seja, tu juntavas as unidades todas numa base retangular e depois mexias aquilo tipo numa espécie de régua e esquadro para saberes quanto é que andavas para a frente e para trás. Portanto, eu olhei para aquilo e disse, não é de tudo isto que eu gosto. Esquece. Tem reguinhas? Não quero. Esquece isso. Eu até disse aqui, miniaturas fabulosas, mas não. Nem pensar nisso. Não. Pronto, mas curiosidade, está feito. Mas Warhammer era uma coisa que eu gostava de jogar uma vez para saber como é que é. Mas não eu gostava me de vejo, ver. Eu gostava de ver. Mas isso também é combinarmos uma ida à caverna, para quem nos está a ouvir, não ofensas a ninguém, ok? O que é que eu chamo da ida à caverna? É ir a uma daquelas lojas tipo Cult Games e Versus e coisas assim, nos dias em que têm eventos do Warhammer. Yeah. Porque aquilo fica de facto, sabes que na arena, com esse feeling. Na arena de vir, a gente às vezes ia para lá jogar Então board aí na games. arena de vir é mesmo caverna, porque tens de descer para o andar de baixo e tudo. Não, mas a cena Então era, aí a gente ia para lá jogar board games e íamos para a cave. E na cave a malta deixava o terreno montado. Eu sei, então, eu quando fui lá contigo... meia hora era olhar para o terreno e depois, ok malta, vamos jogar qualquer coisa. Pronto. Temos que ver se vamos num dia desses visitar uma loja dessas quando há um evento desses. Yeah. Que é para nós vermos, pá. Eu sou honesto. Não é um mundo que eu quero, porque eu já estou em demasiados mundos colecionáveis, mas que nem que seja pelas miniaturas, e tu sabes que eu sou fanboy de plástico, fanboy de plástico, aquilo atrai-me muito. Não, eu comprar para jogar, não é a minha cena, não é o meu tipo de jogo. Gostava de experimentar uma vez, só para ver como é que é. Mas confesso que tenho aqui um exércitozinho de anões, porque sou marino de anões e quero pintar de anões. E quero pintar anões. Tenho um gajo que é tipo esse é do Warhammer 40k. É um gajo. Como é que ele se chama? Não sei. É um gajo com uma armadura dourada toda fixe, com umas asas bem grandes e um halo. Uma porcaria. A miniatura deve ser assim, super delicadinha, que eu ainda nem tive coragem de montar. Assim eu só vi a mão de cima. Pronto. Isto. Ok, do tamanho da tua cabeça, será isso? 20 centímetros, sim, por aí. Pronto, ok, fantástico. Mas até tenho medo de montar porque aquilo é super fragilzinho e eu nem sei como é que é de pintar. Pois, porque tu tens que montar a cena, depois toda essa. Esta história Estás das a ver miniaturas. um Ultramarine, daqueles do Warhammer 40k, um robozinho normal. Sim. O bonequinho é esse tamanho. O resto é tudo o halo do gajo e as asas e o caraças. Ok. Portanto, é uma loucura. Okay. Eu olhei para aquilo, apaixonei-me, tive que o comprar, mas até tenho medo de abrir. Portanto, acabamos de dar tackle a mais 2. Portanto, ora bem, então vamos neste momento com 5. Eu fechava no número 2. Já só nos faltam 7 e já passámos de 1 hora. Estamos a ir. Mas estamos bem, eu estou a gostar. Lá, estamos perfeitos debaixo deste chapéu. Continuo a dizer que estamos perfeitos debaixo deste chapéu. Aliás, eu já não tenho tempo para ouvir o Split Chicken, mas eu acredito que eles comecem sempre a dizer que vai ser menos tempo do que o último episódio. Acredito perfeitamente. Este é que vai ser rápido. Este vai. Não, vamos partir isto em 3 episódios em vez de ser 2. Está feito. Sure. Está fácil. Mas pronto, portanto,
Vamos para o último tipo. Queres que eu escolha? Hã? Queres que eu escolha? Então, sim, convém aproximar-te um bocadinho mais do micro que estás a Ok, começar aos desculpa. cortes. Porque tu vais falando e vais-te Eu afastando vou andando para da trás, já. mesa. Estou Vais-te um bocadinho afastando da mesa. apertado. Tens que meter um travão aí. Não, acho que vamos para o 2, então. Eu escolhi, portanto escolhes tu. Ai, tu estás mortinho para falar. Não, faz sentido, porque eu Não, queres quero... fechar, queres fechar. Queres fechar. Não, e Sim, quero falar neste porque falámos nos Eurogames. Portanto, eu agora quero Sim. ir ao outro lado da moeda, que são os Então jogos pronto. americanos. Eurogames. Falámos dos Eurogames. Portanto, jogos claramente do estilo europeu, vindos principalmente à origem alemã. Yeah. E agora vamos para o outro lado da moeda, como tu dizes, e vamos para os jogos americanos. Vamos atravessar o Atlântico. Que tu chamaste não de jogos Não. americanos. Eu chamo aquilo que muita gente chama que é Ameritrash. Porquê? Pois, que muita gente chama. Que muita gente chama. Curiosamente, no outro dia descobrimos que até o chat GPT chama Ameritrash. Sim, sim. Isto porquê? E eu fui ver, eu não sei, isto foi o que eu vi, ok? Eu não ponho as mãos no fogo. De onde é que aparece este nome? Porque nos anos 90, quando começa o boom e não sei o quê, a malta toda, os Eurogames é que são muito bons, os Eurogames isto, os Eurogames aquilo. Os americanos, não, que nós fazemos os jogos melhores. E então começa esta competição entre os europeus e os americanos. O que há um gajo, no BGG ou o que é que foi, que se vira, porque isso é Ameritrash. E aquilo, Porque não presta fácil. para nada. Os americanos curtiram o do nome, pegaram naquilo e não, somos Ameritrash mesmo. Espera aí, os americanos é que gostaram do termo e começaram a usá-lo. E foi tipo, somos Ameritrash com orgulho. Pronto. E pegou. E agora fica assim. Epá, eu sou um fanboy da Ameritrash. Eu sei. Era o que eu achava. Tu és mais americano, eu sou mais europeu. Claramente. E cada vez mais. Claramente. Pronto. O que é que são os Ameritrash? Normalmente são jogos com plástico. Há muita gente que faz esta distinção. Tem peças de madeira é euro, tem plástico é americano. Não é bem assim, mas é uma primeira abordagem. Porquê? Porque normalmente nos jogos clássicos tipo Monopoly, não sei o que, os componentes que não são cartas nem cartão é tudo plástico. Tipo o risco. Tinha os unitzinhos de plástico. Era o material que eles usavam. Enquanto que na Europa era tudo madeira. Certo. Aqueles jogos mais clássicos, que eu chamo mais bonitinhos, porque eu sou fã de madeiras. E normalmente são jogos, os americanos são jogos muito bonitos, com uma produção espetacular, os miniaturazinhas, tudo bonitinho, e eles valorizam muito mais o tema do que os europeus. O tema ali é a chave. Se tu olhares ou seja, jogo americano, a diferença do game design é, pelo menos no meu ponto de vista, para os europeus pensa-se numa mecânica e constrói-se o jogo à volta da mecânica. E depois no fim de se construir o jogo, diz, olha, então agora isto, qual era o tema que ficava giro aqui? Galinhas? Aviões? Pô, olha, faz um de galinhas e um de aviões, porque encaixa qualquer coisa. É um bocado isso. Enquanto do outro lado, do lado americano, o que é que fazem? Epá, gosto de galinhas, bora fazer um jogo sobre galinhas. É assim que eu vejo, posso estar completamente errado. Mas é um bocado isso, claro que há exceções, mas é muito isso. Os jogos americanos estão muito mais ligados ao tema do que os europeus. Isso é... Certo. Não há espinhas. Até porque, e isso nós vemos muito dos americanos, tem uma componente de storytelling, por exemplo. Uma componente de cenários, de história, de enredo. Portanto, aquilo está muito ligado ao tema. Enquanto que os europeus, não, pá, isto é estratégia. Isto é para tu queimares o cérebro. Enquanto que os americanos é para tu te perderes no tema daquilo. E, epá, não escolhi este, escolhi aquele, que se lixe. Esta ação foi muito mais gira que aquela, mas aquela fazia mais sentido. Quero lá saber. Que se lixe. Certo. E, portanto, é tipo, aí, olha, se fizer isto até posso ganhar o jogo. Aí, mas eu quero saber o que é que acontece se não fizer. Tal e qual. Se jogar mais um turno, o que é que pode acontecer? Já me aconteceu tantas vezes. Haver jogos em que dizem... Olha, vou dar um exemplo. No Mansions of Madness. Já aconteceu estar em frente à cena de resolver, tipo, eu sei, vou apanhar isto, está feito. Olha, explora só aí esse quarto que ainda não explorámos só para ver o que é que lá está. Ou empata aqui um turno que eu sei que vai aparecer um bicho bada grande. Adoro. Aí, ganha-me logo.
Ganha amor. pronto, e depois... Já me está a vir a lagrimazinha da nostalgia. Estou a gozar. Não, e depois tem, ao contrário dos europeus, tem muita interação. Tem aquelas mecânicas que a malta chama de take that, que é eu jogo uma carta diretamente em ti, não podes fazer não sei o quê, ou vou-te roubar não sei o quê. Certo. O exemplo maior disso é o Munchkin. O Munchkin é um jogo que andas à porrada com os outros. Aquilo, Certo. não sei se já jogaste Munchkin, aquilo é... Não, tens que chegar ao nível curiosamente X. sempre foi um jogo que a Maria disse que tinha que era um dos que ela queria, é daqueles jogos que tipo, quero Munchkin. Pá, eu já não me lembro, mas eu sei que nós vimos um jogo, o Munchkin no tabletop do Sim, Will Wheaton, sim. porque tem que virar piada e meme falarmos do tabletop do Will Wheaton todos Este os com o episódios. tabletop e eu com o Mahjong. Ok? É isso. E eu, por algum motivo eu embirrei com aquilo. E então não, nunca comprei. Foi O tipo, Munchkin nope. está na minha blacklist, não Nope. jogo nem que me paguem. Munchkin nunca comprei. Agora, também sei que há Munchkin para tudo. Sim. Munchkin de tudo e para tudo. Mas pronto, sim. Ok, continua. Pronto, o Munchkin é um jogo em que tens que chegar ao nível 10, ou o que é, e tu vais matando monstros, mas a qualquer momento alguém pode jogar uma carta e meter um monstro super poderoso e tu vais com caraças. Portanto, é uma componente muito agressiva. E alguns até têm player elimination. Ficas de fora e agora esperas que os outros acabem. Olha, foste eliminado, temos pena. Gosto tanto. Também gosto tanto. Ah, não, nada. Nada. Gosto tanto. Mas Ok. pronto. E, portanto, a grande distinção é essa. É tema super forte e interação. Muita interação. E história. Nem todos têm história, mas há muitos de storytelling. O Mansions temos dado exemplos em todos os estilos, temos que falar, não temos? Portanto, sim. exemplos do Mary Trash. Mansions of Madness. Esse já eu tinha dito ao bandido. Pronto, ok. Lord of the Rings Journeys in Middle-earth. É a versão do Mansions de Lord of the Rings. Mas porquê? Porque eu gosto. Olha, Stuffed Fables, Dead of Winter, Village Attacks, isto são só os que eu estou a ver. Olha, o Betrayal. Que eu não tenho muitos. O Betrayal também, que já falámos das outras vezes. Sim, o Betrayal eu pus aí na lista. Para mim é um dos exemplos maiores. Mais, vale a pena olhar para trás? This War of Mine é Mary Trash também. E o This War of Mine, que jogo tão bom. Que jogo tão bom. Que jogo tão bom e há tão poucas pessoas que gostam. Zombicide? Sim. Zombicide é daqueles tão coisa. O Grim Forest também é ou não é? Não. O Grim Forest também. Grim Forest se calhar é mais um híbrido. E daí não. Se queres que eu te diga, eu já não o jogo há tanto tempo, nem sei dizer. Tens iluminação, faz interações entre todos. É mais americano. Tens o Take That, eu diria. Eu diria que é mais americano. Pá, mais. Deixa-me virar de costas, espera aí. Sim, vê na tua que tu tens mais que Mas morra! Mas morrer. Mas morrer de certeza. Não, quer dizer, sendo que criaste um estilo para Dungeon Crawler, eu diria que o Masmorra é um Dungeon Crawler. Não, mas isso é subtipo. Não, meteste como tipo e não como subtipo. Meteste. É o 11. É o 11. Ok, pronto. Então é. Nabo. É a minha lista, pronto. Então o Masmorra não conta. A segunda minha lista. O Champions? Não, o Champions não. Champions é Euro. Não. Tens razão, é muito Euro, tens razão. Mas tem dados e tu dizes que o Euro não tem dados. É híbrido então, que é o número 13 e assim é fazemos 7. Espera aí, então só para terminar, uma última sugestão, porque já demos poucas. Bloodborne? O Bloodborne eu não queria dizer, porque então aí só dou mesmo os que estão nas minhas costas. Eu só vejo caixotes que aí estão. O mais ridículo no meio disto tudo é que de facto os Ameritrash estão todos nas minhas costas. Eu posso olhar para trás, mas eu não tenho quase nada. Não. A realidade é mesmo essa. É que o Ameritrash está todo atrás de mim. Não, tenho aqui dois. Tenho o Weatherfields e o Wild Ascent. Ok. Não, o Ameritrash está de facto todo atrás de mim. Eu estava a evitar não olhar para trás de mim, para olhar tipo para o resto da cena e de facto
atrás de mim está o Ameritrash todo. Yeah. Vamos embora. Olha, nem sabia e arrumei isto por estilos. Realmente, eu estava a olhar, eu não tenho quase nada disso. Sou um triste, sou um euro triste. És um euro triste. Eu sou um Ameritrash. E assim fazemos os 7. Podemos fazer os 7, que é com os híbridos, que é os que misturam componentes É de isso, euro fecha com, os híbridos, com fecha os americanos. híbridos então. Que Fecha é os o híbridos. exemplo do Champions of Midgard, que é claramente um Eurogame, mas já mete dados, portanto tem uma componente de sorte. Epá, O site é outro exemplo também. O site é claramente um Eurogame, mas já tem miniatura, já tem história por trás, já tem ali muita coisa de americano, muita influência americana. Estava aqui a E pensar em mais possíveis híbridos que... Porque lá eu está, conseguisse. este tipo de coisa, estas nomenclaturas, isto não é rígido. Não, O certo. Rising certo. Sun, olha, o Rising Sun é um exemplo. Para mim Sim, o também é um Rising híbrido. Sun. Certo, sem dúvida Mais alguma. por causa da produção do que outra coisa. Mas porque Certo. ele no core, no coração, é o Eurogame para mim. É mais Euro, mas... Se lhe tirasse as miniaturas que a Culmini Ornot fez simplesmente para vender, é um Eurogame. Yeah. Válido, aceito. Mas Essa com dou-te bora lá. produção toda e não sei o quê, eu já Essa vejo dou-te como bora um lá. híbrido. E é um Eurogame que eu gosto. Pois, havemos de falar na Sabes Culmini porquê? num Porque tem episódio interação. dedicado. Eu gostei do jogo, não gostei por causa da produção deles. Foi o que me estragou. Da produção. Sim. O que eu não gostei no Rising Sun foi o jogo está giro. É um jogo de. Como é que se chama? De área control fixe, mas a produção toda, o plástico, toda a quantidade de tralha que vai para a borda. O tamanho do plástico. Yeah. O meu problema é o tamanho do plástico. Não há razão nenhuma para os monstros, aqueles bichos que não são monstros, aqueles que a gente usa. Certo, os camus, ou lá como se chama. São Sim. os deuses. Não há razão nenhuma para ter aquele tamanhão todo que bloqueia tudo. Eu explico-te. É que aqui o pobre não quis comprar o tabuleiro de jogo que era daqueles tipo tapete de rato, que era 30% maior. Sim, isso faz todo o sentido para depois não teres sítio onde o pôr. Acho ótimo, para não conseguir jogar. É tipo, olha, tenho que desarredar os sofás para poder jogar no chão. Faz todo o sentido. Não. Sim, porque o tabuleiro do Rising Sun já é bué-da grande. Yeah. Meteres ainda 30% a mais. Pronto. Isso é a mesma cena que o tabuleiro do site. Se tu virares o tabuleiro ao contrário, tem uma versão maior. Só que tens de comprar um acrescente para completar, porque ele não está completo. Oh, uau. Se tu quiseres. Okay. Só que depois arranja a mesa para pôr aqui. Boa Okay. sorte. Está certo. Mas o meu problema com o Rising Sun foi esse. É que quando nós jogamos, a partir de um certo ponto, era tanta miniatura, tanta coisa, que eu deixei de ver a borda e desliguei. Yeah. Torna-se ao ponto de eu ganhei o jogo e a sensação que eu tive foi que alívio. Acabou. Percebo. Tipo, não estou feliz porque acabei, acabou. Fixe. Também senti isso com o Subúrbia. não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Foi daqueles que eu não tive prazer nenhum em ganhar. Foi só, ok, pronto. Finalmente vou poder jogar um jogo em que eu vejo o que é que estou a fazer. Certo. Pedro, não está longos. Não, já estou. Bom, então, neste momento fechamos 2, 3, 4, 7. Ficaram 5. Olha, então vá. Agora, portanto, vamos deixar. Fizemos 7 tipos, está feito. Ou 7 estilos, está feito. Vai ficar para o próximo episódio. Vamos para o que nós prometemos que íamos fazer em todos os episódios e não temos feito. Yep. Portanto, vamos para o Kickstarter. Para o crowdfunding. Não te rias, meu. Pelo menos finge que foi de propósito. Não, eu ia dizer a mesma coisa. Vamos ver Kickstarters. Portanto, eu estou a ser contado. Vamos para o crowdfunding, ok? Nós, como não... Pá, é falha nossa, não há hipótese. Não tivemos tempo de analisar os crowdfundings que andam aí, até porque nós andamos a evitar para não gastar dinheiro. Portanto, fugimos muito. Cada um fala de um. A sugestão da semana, até porque acaba quando sair o podcast, não quando estamos a gravar, mas quando sair, há de estar a faltar 3, 4 dias para acabar. Eu vou para o Monster Hunter World, o Iceborne, da Board Game. Porquê? Porque é Ameritrash.
Sim, por acaso, e o que eu escolhi é a coisa. Porque a Mary traz. Mas isso é baseado num PC, não é? Não é na PC, mas é um videojogo, sim. Ok. É o Monster Hunter, é um videojogo. O, a essência do board game é exatamente tentar trazer a experiência do que é o videojogo para o board game. Portanto, é um jogo. Deixa-me já agora aqui de abrir exatamente onde eles dizem as características dele, mas aqui a lógica é dentro do mesmo. Em que é um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores. Portanto, um cooperativo de 4 jogadores pode ser jogado em solo. Em que o objetivo é, nós temos as nossas personagens e vamos combater monstros gigantes. Que são gigantes comparativamente com as nossas personagens. Temos as miniaturas das nossas personagens e as maxituras dos monstros. O tabuleiro não me parece nada atrativo, mas dentro do que é o estilo de jogo, não sei se alguma vez... com base na tua pergunta, vou assumir que nunca jogaste o Monster Hunter. Eu já joguei o Monster Hunter. Joguei outros board games parecidos com o Monster Hunter. Não, eu ia dizer o videojogo, mas tranquilo. Este não, joguei o Dauntless, que também é Monster Hunter. Ok, então tens perfeita noção. Então tens perfeita noção do que é. Basicamente, aquilo é, tens uma área aberta com algo, dependendo do jogo que é, tens algumas pequenas características no terreno, mas basicamente é um terreno aberto e tu tens um monstro lá no meio e a tua parte tem que o matar. E então vai-se revezando para ir fazendo cada um a sua função e tem como objetivo matar o monstro. Como é que aqui funciona? Aqui podem ser jogados 1 a 4, portanto existem 4 personagens. O Monster Hunter é um jogo característico em que tu tens, a tua função é definida pela arma que tu tens, ok? Porque pelo menos do Monster Hunter, e aqui peço desculpa aos big fãs de Monster Hunter, mas o Monster Hunter que eu joguei e o pouco que eu joguei deu uma sensação que não há como em outros jogos, aquela cena de ok, tu tens uma função mais de defesa, o outro de heal, o outro de ataque. Aqui não, aqui são todos de ataque, só que cada um com um é um trapper, o outro é tipo mais dano pancada, pancada, pancada. E então isto da ideia que eu tenho, ok? Portanto, aqui tens 4 personagens e o que acontece é, com base na arma que tu tens uma diferente função. Ok? Portanto, aqui as personagens é isso. Cada personagem tem uma arma diferente. E então vais ter uma função diferente. De resto, o que é que eu andei aqui a ver? Eu não tinha olhado para a campanha antes de me ter forçado a vê-la por causa daqui do Dice Chat, porque achava que isto ia ser como todos os Ameritrash deste género, com grandes maxituras e grandes coisas, que ia ser caríssimo. Não achei. Para o que é, não acho caro. Para o que é, não acho caro de todo. Não pareceu nada caro, por acaso. O all-in são 260, se não me engano. O que é que eu tinha dito há pouco? O que é do shipping? Não, o valor que eu disse há pouco, já não faz mal. Desculpa. 161 dólares. 161 dólares, mais ele tem aqui um add-on. Eu acredito que venha a aparecer mais um add-on, mas mesmo que apareça mais um add-on não fica muito caro. Porque ele tem bué das cenas. Eles metem... Desculpem. Eles como Kickstarter Exclusive metem quase um add-on, uma expansão. Ok. Portanto, vale bem a pena. Por exemplo, o único add-on que eles têm, que é um opcional, são 67 dólares. Portanto, 161 dólares mais 67 dólares. Estamos a falar de 228 dólares. Para o que é, não é caro. Depois, os portes, tínhamos falado há pouco, eram 36 euros, não é? Era uma coisa assim. Sim. Portanto, não fica 250 euros pelas maxituras que tem. Porque aqui estamos a falar de miniaturas com 10 centímetros, 12 centímetros. Isso é um miminho de pintar. São bizarmas. São bizarmas autênticas. Acho que o IVA está incluído, não está? O IVA incluído. É tax free. Isso é portanto, estamos a falar de coisas bem grandes. E quando eu vos digo agora um scroll assim rápido
para vocês terem noção, só maxituras, portanto vamos assumir todas as que têm mais de 10 centímetros, temos 1, 2, scrolla rápido, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, está fechado, são 10. São 10, portanto, temos 10 maxituras, mais para aí umas 10 ou 12 miniaturas. Pá, para o preço que é, eu acho que justifica. O jogo em si parece-me estar bem construído para ser o reflexo do que é o Monster Hunter. Eu estive a ver um bocadinho do gameplay. A única coisa e a única crítica que eu faço é exatamente a mesma crítica que eu ia fazer há bocado ao Horizon Zero Dawn. Achei demasiados componentes. Achei demasiada coisa. Epá, eu percebo o que estás a dizer. Eu Pá, acho o que tem a token ver disto, o token daquilo, o token do outro, a carta disto, a carta daquilo, a carta do outro, o tabuleirozinho disto, o tabuleirozinho daquilo. E o que me parece é que eu olhar para aqui o Monster Hunter dá-me o mesmo feeling. Parece-me bué de coisas em cima da mesa para fazer um jogo que na realidade eles dizem que dura 60 a 90 minutos. Não me admira, não me admira. Isso é um bocado como o Wild Ascent. O Wild Ascent Não, também eu tem não estou a muitos. duvidar do tempo. O que eu acho é que se calhar demoras para aí, como nós demoramos, para aí 15 minutos até montar. Não, certo, a cena é, o Wild Ascent também tem muitos componentes, mas muitos são dependentes do bicho, portanto tu nunca metes tudo na mesa. Se tu tiveres Epá, a coisa bem mas repara, organizadinha, eu fica o rápido, que sabes? vi, atenção, eu o que vi, a imagem que vi já era de gameplay e estava carregado de coisas. Ok, ok. Ok? Estava carregado de coisas. Mas pronto. O que eu achei no Horizon Zero Dawn, que eu espero que esse tenha, o que eu não vi no Horizon Zero Dawn, que eu espero que esse tenha, é um mecanismo para tu separares o que é de cada bicho. Ou seja, imagina, no Horizon Zero Dawn a gente tinha aqueles gajos dos cornos, tinham para aí 4 na mesa. Okay? O que eu queria era uma coisa tipo, um bocado como tem o Gloomhaven. Certo. Tens uma coisa com bicho 1, bicho 2, bicho 3, bicho 4 e tu pões os tokens ali. Certo. O que Certo, nós certo, acabamos certo. por fazer foi pôr os tokens ao pé da miniatura, depois os gajos Em tombam, cima já da vão para miniatura o e pé não sei do o quê. outro, a gente já não sabe o que é de cada um. Não gostei disso. Isso faz-me um Certo. bocado. É tal coisa. Antes de jogar com o Raven não me fazia diferença, depois de jogar faz-me falta. Uma Percebo. maneira de manter as coisas Curiosamente, os não é? gajos têm aqui um resumo do que é que ele tem. Portanto, a parte do core, não do add-on e não dos Kickstarter Exclusive, só a core box tem 4 miniaturas, 7 Monster XL e um Monster XXL. Portanto, XL são miniaturas com 10 cm, XXL são 12 cm, mais 1250 cartas, 140 tokens, um double-sided board, que é o que eu digo, o problema aqui é a board, para mim, é um dos turn-offs, porque é tipo, lá está, não tens cenário, não tens nada, é tipo, é aquele terreno, viras ao contrário, tens um terreno com outro desenho, mas é igual. Vou ver aqui a foto, é muito pouco apelativo, tens razão. E está feito. As Ao mesmo tempo, miniaturas tem são aqui os uma cena que characters, parece certo? ser. Diz-me? As 4 minis são os characters, certo? São. Ok. Aqui ao mesmo tempo, depois parece-me ter aqui uma cena bastante engraçada que eu só vi agora, ao ler a lista, que é os gajos dizem que tem uma terrible campaign pad. Ou seja, uma espécie de legacy. Podes rasgar um coisinho de campanha. Portanto, tens aqui uma featurezinha de progresso de campanha que é a legacy, porque se quiseres rasgar aquilo para marcar que fizeste, podes fazê-lo. Ok. Vamos para a tua sugestão. Só mais uma coisa. O que tu agora disseste, só tem 4 characters, certo? Tem O 4 base, characters o na core. core box. Atenção que depois Pronto. tens aqui Isso para mais mim para é a um ponto frente. negativo, porque eu acho que neste tipo de jogos, nos Monster No Hunter. micro, senão não Desculpa, te ouço. nos Monster Hunters deves ter sempre mais do que 4 characters. Porquê? Se tu jogas com 4 pessoas, cada um vai ficar com um character. Tens sempre a mesma composição de party. Certo. Não é? Eu acho que faz falta um bocadinho de variabilidade. Pá, nem que seja mais 2 para tu poderes fazer combinações diferentes. Para a malta poder experimentar coisas diferentes. Senão é tipo, olha, deixa jogar aquela que tu já jogaste. Sim, mas aqui Não? entras num outro problema, que é estás suportado num PA ou num IP. Certo.
Eu estou a dizer com base no game design. Estando suportado no IP, não tens hipótese. Que é, se eu por acaso não sei, porque este é o Monster Hunter World. Eu não sei, não joguei este. Quantas armas é que tem? É que se tiver 4 armas acabou, não há mais conversa. Pois. Já sim, agora, enquanto falas, as armas é enquanto que falas do variabilidade, não é? Enquanto falas da tua sugestão, eu vou pesquisar. Ok. Pronto, isso também, quer dizer, o meu reparo foi com zero conhecimento, nunca joguei de PC, não sei. Mas gostava de ter mais uma vez. A minha sugestão é o Raising Robots, que acaba daqui a 10 dias, deve acabar lá para dia 2, dia 1, dia 2 de junho, provavelmente. E é um Eurogame, claramente um Eurogame. E isto, pelo que eu percebi, que eu também vi assim muito por alto, porque nós tivemos pouco tempo e então vimos assim uma coisa muito rápida e que me chamou mais a atenção antes de começarmos. E isto basicamente é um Eurogame em que nós fazemos robozinhos e isto é um engine builder, pelo que eu percebi. Ou seja, os robozinhos depois vão dando bónus uns aos outros, dão-nos power up às nossas ações e nós vamos construindo assim a nossa máquina de robozinhos para fazer pontos. Foi isto que eu percebi. Tem um sistema de ações que me parece muito giro. Pelo que eu entendi, temos 5 ações disponíveis e podemos escolher 2, mas a ordem com que se faz e o power que se usa, a energia que a gente usa, determina a força das ações e a ordem por que se fazem. Não sei. Parece uma coisa muito interessante. Diz aqui também que se pode fazer upgrade aos robôs, às cartas, para aumentar o power das ações. Gosto muito, muito disso. E é isso, eu não sei. É um daqueles que eu vou experimentar no Tabletop Simulator porque chamou muita atenção. Parece-me muito, muito interessante. Em termos de componentes, está altamente, tudo madeirinhas impressas. E em termos de preços, o shipping não me parece nada demais. São $18, aqui deve ser ficar para 15 euros. Outra coisa, eles têm uma Retail e uma Deluxe Edition e foi uma coisa que me falhou no episódio passado que nós fizemos. Normalmente, 90% das vezes, tudo que seja crowdfunding, façam sempre a Deluxe. Nunca façam Retail, que não vale a pena. Normalmente os que valem a pena são sempre os Deluxe, ou as edições especiais, ou os exclusivos, isso é que vale a pena. O Retail a gente apanha em qualquer lado. A não ser que seja coisas muito obscuras, mas mesmo que pareça um bom negócio, às vezes depois quando sai em retail fica ela por ela com o shipping e tudo mais, portanto não vamos sempre exclusivos e deluxe, normalmente é que vale a pena. Não tem IVA incluído e a deluxe fica por 64 euros. Experimentem primeiro, mas parece muito bom. Para quem gosta de engine builders, ou seja, jogos que põem componentes que dão power up a outros componentes, que metem ações melhores, que depois a gente pode usar para multiplicar não sei o que fica mais forte, e faz-se assim uma cadeia, um mecanismo para tornar as nossas ações mais fortes e fazer mais pontos. Para quem gosta desse tipo de jogos, tipo eu, força nisso, parece-me bom, vejam com olhos de ver, experimentem primeiro. Eles têm uma versão no Tabletop Simulator, parece-me que estou a ver aqui. Onde é que ele está? A página da campanha está muito grande. Está aqui, Tabletop Simulator, tem lá uma versão sim, que deve estar grátis, acho eu. Presumo que sim, não deve ser workshop, deve ser oficial deles, mas não se deve pagar, não deve ser das pagas, portanto é experimentar. Atenção que o IVA não está incluído e a Deluxe já vem com uma expansãozinha. Por exemplo, se a gente for ver o valor da Deluxe, são 64 euros com a expansão, o retail são 46 mais 15 da expansão, portanto fica a 61 em vez de 64. Não compensa, vão para a Deluxe, compensa por mais. Por 3 euros levam a Deluxe. E o shipping é igual. E é isso. É o Raising Robots. Então, já encontraste? Já encontrei, já investiguei aqui, caraças. Então, o que é que descobriste? Então
pelo que pouco que eu consegui investigar, o Monster Hunter World tem 8 armas diferentes. Sendo que este que estamos a falar, o Monster Hunter World Iceborne da Board Game, é um standalone, porque já havia o Monster Hunter World antes. Este, por enquanto, a campanha não acabou, eu portanto assumo que eles ainda vão pôr mais. Mas a versão do Monster Hunter World Board Game tem 14 characters diferentes. O primeiro board game? Sim, o primeiro board game tem 14 characters diferentes. Eles têm portanto, esse como eu vou add-on partir ou do não? pressuposto, diz-me. Eles têm esse como add-on, podes juntar ou não? Tu podes juntar, sim, mas não tem aqui como add-on. Eles não, Pois é, isso, para quem não entender. tem nada e quer a coleção toda, não tem aí, é isso? Não dá a ideia que dê... Pá, eles não têm aqui referido que podes fazer. Deixa-me ver nas facts se eles vão ter no Pledge Manager já agora. Eles têm aqui sim um comparativo, mas não têm aqui a dizer que se quiseres podes meter para o saco tudo. Ok? No entanto, eu acredito que sim. Agora, ao mesmo tempo, vou ser aqui um crítico já do pior que há no mundo. Os 4 characters base do primeiro jogo são os 4 characters base deste jogo. Roto, feio, horrível. Mas esclarece-me uma cena. Portanto, a variabilidade dos characters é dada pela personagem, não pelas armas, é isso? Ou é pelas armas? Percebi? Tu estavas a dizer há bocado que as armas têm influência. Portanto, a variabilidade é dada pelas armas. Imagina que eu tenho um character e jogo com uma arma. É diferente se eu jogar com o mesmo character com outra arma? Não. O character tem aquela arma. Ok. Portanto, tu não podes jogar um character com outra arma. Aqui okay. Não. Não, a arma não troca de mão. Portanto, tu quando escolhes o teu character é um gajo, pode ser um gajo com uma crista, como uma gaja com um cabelo bué pequenino, ok? Mas que tem uma arma, ok? O que define é a arma. Ok, portanto, tanto faz ser o Zé Colar como a Maria Colar, que é igual. O teu character pode ser o José ou a Ana, ou o Joey, ou o Zoes, ou whatever, ok? Mas é o arqueiro. Ok. É o Sword and Shield, por exemplo. Ok? Basicamente é isto. Portanto, o que define é a tua arma. Que era isso que eu te estava a dizer. Eu há bocado falei nessa questão do character e da arma, não sei o quê. É porque no jogo Monster Hunter, o que define a tua classe é a arma que tu tens. Certo. Independentemente se és o Zé ou a Ana. Ok? Aqui o que eles fizeram foi a miniatura. Não é o Zé nem a Ana, é aquela arma. Ok. Só que depois tens uma personagem que eles inventaram, que tem, por exemplo, o arqueiro. Tens o arco e depois tens um boneco agarrado ao arco. Ok. Pronto. Mas o que define é o arco. Estás a ver? É um arqueiro. Portanto, o teu set de moves é associado ao arqueiro. Pronto. Então é pouca variabilidade. É xoxo. No meio desta pesquisa toda, entretanto, lembrei-me de uma outra sugestão que, atenção, eu não vi rigorosamente nada sobre isto, mas está a decorrer, vai acabar uma semaninha depois de sair o episódio, por isso vou falar nele. Apex Legends da Board Game. Ok, também baseado num videojogo, também uma propriedade intelectual baseada num videojogo. A Mary Trash. Hã? A Mary Trash. A Mary Trash, sem dúvida alguma. Mas já viste alguma coisa sobre o jogo? Não, era um dos que eu estava a ver. Eu scrollei à primeira imagem. Não, okay? E ao scrollar à primeira imagem, aquilo tem um tabuleiro 3D. Com altura. Ok? Parece-me interessante. Porquê é que eu vou falar nisto e fazer uma sugestão sobre isto? O Alex, ontem, tinha-me convidado para ir jogar TTS. Depois nunca mais me disse nada. Quando disse eu já não podia. E depois veio com a desculpa, o sacana, dizer, e tal, estive a jogar Apex Legends Board Game, que saiu agora no Kickstarter. Já é demasiado para ti? Já é demasiado tarde para ti? Agora, obrigado. Portanto, basicamente... Mas há outro, sem ser este? Como assim? Ou foi este que ele teve a jogar? Foi este que ele teve a jogar. Mas no Tabletop Simulator, exatamente. Okay. Ele teve a jogar no Tabletop Simulator. E obviamente que aproveitei para perguntar a opinião. Porque tu sabes que eu, para além de fã da Mary Trash, sou fã da Mary Trash com propriedade intelectual.
Sim, sim. Ok? E quando vem de videojogos, muito mais. Então, quando vem de videojogos, é vendido ainda antes de saber se é bom ou não. Yeah. Ok? Então aí, difícil, muito difícil de me segurar. Epá, e pergunta-lhe a opinião dele. O que ele me diz é que ainda está em development, mas gostou bastante. Tem coisas a afinar, mas joga-se muito bem. Temos que experimentar. Tenho curiosidade. Portanto, pá, fica a sugestão sem saber nada. Não sei se é caro, se é barato, não vi rigorosamente nada. Eu Há de abri ser uma 3 das para coisas... ver. Não percebi? Eu abri 3 para ver. Foi o tal Monster Hunter. Este Raising Robots e esse. Mas como esse tinha mais dias até acabar, era mais longo, eu fui para os outros. Não, só que o problema é que ele vai acabar antes do nosso próximo episódio. Depois era a Mary Trash, portanto eu fui para o outro. Mas pronto. All-in, estou agora aqui a ver. Um gameplay all-in pledge 235€. Não me parece caro. Dependendo do que traz. Lá está. Não estou a ver o que traz, mas o valor não é uns módicos 450€ ou 430€ como funciona na Comini Airnot. E tem bastante plástico, pelo que eu estou a ver. Não tem quantidades de plástico à Colmini Airnot. Também calma lá com vocês, hein? Mas tem plástico. Também é difícil. Agora, estava a tentar perceber aqui se... Pá, o que eu gosto é que o jogo é modular, meu. Parece-me ser giro nesse Estás a dizer aspecto. que isso tem alturas? Tem componentes que É um fazem jogo altura? modular, ou seja, isto é basicamente... Pá, isto é... Sabes o que é Apex? Não. Ok, pronto. Chegaste Nunca o Warzone. O Call of Duty. O Call of Duty Warzone. Joguei contigo, então. Não é aquilo Certo. que a gente jogou? Sim. Certo, exatamente. Pronto. Aquilo que eu jogava Pensa. especialmente bem, sim. Pensa Warzone, mas numa cena tipo... Pá, 300 ou 400 anos à frente a nível de tecnologia. Ok. Ok? Tipo, ou seja, muito futurista com tecnologia. Ok? Com piu-pius, sim. É basicamente isso. Ok. É, Mas é PVP? é isto. Quer dizer, é PVP. Eu vou acreditar que isto é um PVP. Tipo, não vão fazer um jogo baseado em Apex e depois a seguir é um cooperativo. Só seria estúpido. Mas pronto. Isso é de quem já agora? É com o Mini? Glass Cannon. Não conheço. Glass Cannon Unplugged. Supostamente tem 2 created. Já agora deixem ver qual foi o outro. Porque é o do Frostpunk. Ok. É o do Frostpunk. Isso era outra coisa que eu ia dizer do Monster Hunter, é que é da Steam Forge, portanto em termos de qualidade de miniaturas está tão bem. É bom. Mas atenção. Mecânicas não sei, mas os miniaturas ainda não bem joguei servidos. o Frostpunk, mas a qualidade dos componentes Muito boa. é top level. Muito boa. Ok? É top level. É dos melhores que eu já apanhei. Atenção. E eles vão ao pormenor de como é que cabe na caixa, como é que arruma na caixa, como é que... Pá, muito, muito, muito bom. E atenção que o Frostpunk foi o primeiro, pelo menos da empresa no Kickstarter, foi o primeiro. Ok? Aqui, agora estava a tentar perceber shippings e assim. Shippings e afins. Ok, euro-friendly e all-in 36€. Não é muito. Para o tamanho, para o número de nada. caixas e não sei o quê. Acho que isso Nada, são 5 ou isto 6 caixas pelo que eu vi. Assim na diagonal, portanto 30 e tal euros por 6 ou 7 caixas não é. Pá, não depois é tem muito. add-ons. Ok. Tem um add-on para solo e co-op expansion. 20€. Playmat, 20€. Não vale a pena os add-ons. Aposto que vocês Ahm, quiserem que não vale a pena. Pá, Quando este tipo de jogos aparece com uma versão solo, normalmente não vale a pena. É a o experiência jogo que eu não tenho. vale a pena ou solo não vale a Não, pena? a solo não vale a pena. Porque normalmente é uma coisa feita de propósito para agradar a malta que gosta de jogar solo. Então fica assim coxo. Ou faz uma coisa que eu não gosto, que é cria-te um bot para jogar contra ti. Tu tens que fazer Provavelmente manage. é isso. Quase certeza que é um bot. Odeio. Porque repara, se é uma Eu que expansão sou solo... solo gamer, odeio isso. Pronto. Se é uma expansão solo e co-op, é garantidamente um bot. Em que te diz, tens aqui o bot e agora ou jogas solo contra ele ou jogas com um ou dois amigos contra ele. Quase certeza.
É uma coisa Mas que eu, sendo solo gamer, não gosto nada. Eu jogar com ok, bots, não, então não me está dá aqui pica nenhuma. explicado. Eu por acaso podia ter lido o título, não é? O título diz altamente competitivo, estratégico, equipa contra equipa de 1 a 6 jogadores. Ok, é piu-piu. Pronto. É É piu-piu. piu-piu arena. É Piu Piu Arena. Portanto, ok. Vou investigar um bocadinho depois disto. Se alguém quiser saber alguma coisa, pergunte no Twitter que eu respondo. Vamos fechar, Pedro. Sem intervalos, sem nada. Assim, a O seco. Monster Hunter também tem tabletop simulator. É capaz de ter. É capaz de ter. Experimentem. Vou arriscar dizer que sim, Eu, na sem minha ver. sugestão, no Raising Robots, eu não posso, como é que se diz, recomendar porque não o experimentei. Eu não gosto de recomendar coisas que não experimento, mas tudo parece bem e recomendo que experimentem. Pronto. E ficamos assim, não me comprometo. Bom, para fechar, Pedro, isto já vai quase em 2 horas outra vez. Foi tão bom, passou tão depressa. Já vai outra vez um caos. Bom, sabes que eu não gosto de falhar as minhas promessas, estou sempre a dizer isso. Portanto, o que é que falta? Fechamos Kickstarters, falámos do tema, não há intervalo, portanto vamos fazer um resumo rápido do que é que aparece no intervalo. Por enquanto a malta já sabe, é só os nossos coxos anúncios do evento. O evento, o próximo evento do encontro de board game será a dia 9 de junho. Não vais lá estar, né, Pedro? Não, Faz não anos. calha mesmo Mas no meu pronto, dia, não vou. a 9 de junho, pá, cá de ser um evento um bocadinho mais cozy, porque uma vez que somos abraçados a montante e a jusante por 2 feriados, Yeah. vamos com o feriado antes e depois, a 8 e a 10, é provável que seja com muito menos gente. Eu Portanto, tenho ideia que o 13 também é feriado ainda por cima. O 13 é É feriado, mas terça-feira. acho que é o 13 que é feriado de Lisboa. Yeah. Acho que é o 13 que é feriado de Lisboa. Portanto, a minha semana vai desde o 8 até o 13. A tua é de muita gente. Yeah. Anda lá o Pedro. Portanto, eu acho que este se calhar vai ser um bocadinho mais pequeno. Deixa de meter nojo. Pronto, mas estava a dizer. Então, nós já sabemos que até agora temos menos inscritos. Faz parte. Não estamos a fechar a casa como temos fechado nos outros eventos. Mas, se calhar, é bom para vocês, quem quiser experimentar, venham. Porque provavelmente vão conseguir garantir o vosso lugar neste evento e nos outros não. Okay? Isto, claro, se não fizerem exatamente como o Pedro e vão aproveitar uma semana compridinha em que simplesmente metem 2 dias de férias, que é a sexta e a segunda-feira, e de repente vão de quinta a quinta de férias. Mas pronto. Quase, já. Mas, atenção, que eu vou fazer o meu próprio encontro, porque vou com o carrinho cheio de jogos. Vou para a terrinha com o carrinho cheio. Vou fazer o meu próprio encontro só comigo. Mas pronto. Mas também não vais, não é na sexta, é no sábado. Não, no sábado temos a nossa jogatana. Okay. Mas depois no fim de semana eu jogo só com a Jack. Óbvio. Bom, vou com o carro cheio de jogos. Então, para fecharmos, o próximo tema será a continuação do tema 2. Segunda parte, portanto, estilos de board games, parte 2. E se formos rápidos, não vamos parte 2 e fim. Mas vamos ver. E agora, sem grandes coisas, 2 jogos sugeridos. Vamos. Começas tu ou começo eu? Tu. Ok, então eu vou sugerir a minha nova tara para acabar as noites de board games. Que é um jogo que eu recomendo a toda a gente que joga jogos de cartas clássicos. Tipo suecas e assim. Ticho. Custa 10 euros. E comprem o Ticho. É espetacular. Ok. É espetacular. Eles chamam aquilo sueca chinesa, que é espetacular. Falta outro. É 2 a cada um. 2 a cada um. E agora é que me lixaste, eu só tinha pensado num. Então diz tu o teu primeiro que eu vou pensar numa cena maiorzinha. Stuffed Fables. Seu esterco, estás a dar o que está atrás de ti. Porquê? Não. Não. Era um que eu já tinha para fazer sugestão, porque lá está.
Eu na semana passada, que estúpido, no episódio passado não houve sugestão, mas a última vez que houve sugestão foram coisas completamente diferentes. Porque eu acho que, se não me engano, sugeriu Cryptid e outro. Se não sugeriu o Cryptid, fica o Cryptid sugerido como oferta. Mas Yeah. pronto, isso. E agora vou ser um sacanão. Eu vou dizer Skull. Skull, ok, gosto. Não, bem jogado, bem jogado. Skull. Ok, então eu vou sugerir o Iwari. É um Warrior Control. Não expliques, não é suposto explicarem. Quem quiser que vá ver. Pronto. E é bonito, Ok? é muito bonito. Fica então a minha sugestão, Stuffed Fables e Skull. As do Pedro são Iwari e recorda-me? E Ticho, grande Ticho. Pronto. Mais uma coisa. Dia 25, quando vocês ouvirem já passou, começa a Feira do Livro e há jogos à venda também na Feira do Livro. De quando a quando? De 25 até 11, acho eu. 25 de maio 25 a até 11 de 11. junho. Então, quando estiverem-nos a ouvir, Yeah. à partida, se nos ouvirem em cima da data que sai, Exato. vai estar a decorrer e aproveitem. Normalmente há bons negócios. Normalmente a de vírus está lá e a Amiibo também costuma estar. E arranja-se boas coisas. Malta, até daqui a 15 dias. Adiós.